Você vai ser digno do seu trabalho. Eu não vou plantar para você. É por isso que essa lei universal, ela funciona com qualquer pessoa. É budista, é espírita, é católico, é evangélico, é ateu, é não sei o quê. O que você falar que é. Se você falar que não é, o que é, vai funcionar do mesmo jeito. Eu sei que alguns de vocês pegaram algumas crenças. Se você fizer isso, você prospera. Se você só ficar sustentado na palavra, que são você vai escrever assim, ó, as leis universais é a própria palavra. O que ele falou está falado. Ele não volta atrás. Não existe acepção de pessoa por religião. Deus não importa com isso. Isso é de matar muita gente. Tem gente que fica, meu Deus, então tá. Eu ouvi uma palestra de prosperidade, agora vai dar certo. Não vai dar certo, você não está votando em você. Ué. A palavra é multimilenar, tem milênios já testada, comprovada. Não tem fraude na Bíblia, igual na eleição. Posso falar uma coisa? A maior fraude que tem no Brasil não é na urna, é no brasileiro. Só resolve isso. Deixa de ser uma fraude. Quando você começar a entender o que eu estou falando, vai demorar, não vai? 0, 10 centavos, 20 centavos, 40 centavos. Vai firme! O que eu tenho que fazer para você entender que o começo é difícil? Mas meu salário era 1.500, agora eu vou ficar ganhando 2,20. Fala aí com a boca. Todo começo é difícil. Esse cantava o tempo inteiro. Hakuna Matata. Eu vou fazer uma pergunta séria agora, tá? Vocês têm ou não os amigos chamados Timão e Pumba? Tem. Você sai de uma live e fala, vou acordar 4h59 da manhã, já começa. Esqueça os seus problemas. Você tá maluco? Toma banho de água fria, você é louco? Isso é viver. É aprender. Fica só com o que você aprendeu no Mac. Hakuna Matata. Por quê? Fala. Você tem saudade do seu pai? Olha na água. É desse jeito no filme. O macaco, sou eu. Chega com um cajado. Para quem não entendeu a cena do filme, é que ele é Moisés, libertando o leão, tá? Tá com saudade do seu pai? Ô, Simba, tô. Olha na água. O que ele viu? Imagem e semelhança do pai. Como é que chamava o pai no filme? Deus. No dia que você para de cantar Hakuna Matata, mira na água, que reflete a sua imagem. Você vai ver que você amadureceu. E você olha e você vê ele. Aí você vai assustar. Já pensou em ter acesso ao pior ano da sua vida, receber os exercícios e tudo que é passado dentro do pior ano do Pablo Marçal, de forma resumida e direto ao ponto? Acesse o primeiro link nos comentários. Você vai começar notando o que é prosperidade. Não é dinheiro. Todo mundo acha que é dinheiro. Não é. Prosperidade é crescer. Fala você que está aqui. Fala assim, ó, prosperidade é crescer. Então tá bom. Por que a maioria das coisas não funcionam na maioria das cabeças? Essas cabeças foram doutrinadas a pensar de um único jeito. Então existe uma repulsa dentro das pessoas em relação à prosperidade. Essa repulsa faz com que a pessoa não saiba a verdade de um significado. Talvez você não acredite aí de começo, mas o real significado das coisas produzem resultados que não são mágicos, são naturais. Agora, quando você carrega o resultado errado, o significado na verdade errado, você também vai levar de brinde o seu resultado. Então, por exemplo, tem gente que tem raiva de riqueza. O que ela vai carregar? A pobreza. A pessoa que não ama a sabedoria, ela vai carregar a tolice. Tudo aquilo que não tem um real significado dentro da sua cabeça. Apesar que todo mundo pergunta, qual a fórmula mágica? A fórmula mágica não existe, é a fórmula natural. Entender a raiz de fato de uma coisa vai trazer o resultado correto dessa devida coisa. Se eu estou te falando quais são as 7 leis, eu vou contar para você hoje. Quem que vive isso? Os judeus. Você pode bater no judeu, na verdade você não pode, né? Acaso você bata num judeu, você tenta de alguma forma tirar a fé dele, ele tem esses princípios instalados. Aí eu pergunto para você, como é que você chama? Ítalo. O que é princípio? Bate pronto na sua cabeça. Em relação a princípios eu passei... Fala pertinho do Em microfone. relação a princípios eu passei um ano lendo a Bíblia, Provérbios. Então dentro do Provérbios tem os princípios. Só que o que a mente confunde é que às vezes a gente acha que um princípio como se fosse só coisas que fossem... Como é que você chama? Ítalo. Ó, você pode falar com carinho, assim, de forma direta? A sua história fez eu esquecer o seu nome, e você está dando volta contando a história, mas não tem clareza no que é o negócio. Qual que é o nosso problema, e talvez depois de hoje você vai acabar com esse problema e vai entrar numa busca incessante para encerrar tudo isso que foi formado na sua cabeça. Vocês não têm a clareza de nada. Vocês acham que é um termo, vocês carregam isso aqui, mas eu vou dar uma explicação, mas porque tem um ano que eu estou fazendo. Não foi essa a pergunta. Aí eu te pergunto, responde você agora, o que é prosperidade? Eu não te peguei assim para... Quantos você tem? Eu tenho 26 anos. 26, você é casado? Sou casado com uma talenta. Tem filho? Tenho 2 filhos. 2 filhos, Explicar pai pra de você. família, rapaz. O menino tem cara de 18 anos, tem cara de pai de família.
Eu olhei para vocês dois e lembrei do papo com a Carol, com os 18, assim. Vocês são bem bonitinhos, parabéns. Também acho ela parecida. Responde para mim. O que é prosperidade? Assim, prosperidade, do meu ponto de vista, não engloba a questão apenas financeira, mas prosperidade é de acordo com os princípios que estão voltados, por exemplo, para mim. Esse aqui é o problema. Ele sabe, mas não está claro. Deixa eu te explicar. Quando eu estou te falando negócio, não é meu ponto de vista. Eu fui buscar no natural, na lógica, na formação do negócio. Existe isso. Ele está respondendo certinho na cabeça dele, só tem um problema. Vá direto na causa. Quando você for mexer numa árvore, se você quiser achar o fim de uma árvore, é o fruto. Se você quiser achar o começo dela, é a ponta da raiz. Não tem nada antes da ponta da raiz, porque a ponta da raiz ainda tem o cheiro da semente. Então existe a causa e existe o efeito. Tudo tem uma ponta e outra. Então você não precisa querer criar filosofia para falar da árvore. É natural, chega na ponta. Na ponta que é o fruto ou na ponta a semente. Não tem outra ponta. Por que eu peguei no seu pé? Porque eu sei que você sabe, mas não está claro. Essa falta de clareza das principais coisas fazem você não prosperar rápido. Então eu vou te explicar. Você vai anotar assim um alvo. Nesses 58 dias que a gente tem para acabar um ano. Fazer o seu cérebro ter clareza acerca das coisas. Excesso de clareza que você precisa. Então quando o seu cérebro falar assim, ele falou prosperidade. Prosperidade é uma coisa, é uma base. Chama-se crescer. Eu falei antes. É uma única coisa. Alguém fala filosoficamente, não, a prosperidade é quando há um liberar. Aí você pensa, isso é filosofia. Mas a base natural do significado é crescer. Crescer. E você olha, por exemplo, para uma fonte de água que cresceu, virou um rasgo, né? No meio da terra virou um riacho, um córrego, que virou um rio, que virou terror de corredeira, que afoga a gente, que tem peixe de 1,80 m. Isso é a prosperidade de uma fonte, ou de múltiplas fontes se encontrando. Prosperidade é crescer. Aí eu te pergunto assim, o que é o princípio? Não tem outra explicação. É a matéria-prima da criação. Essa é a clareza, essa é a essência, é a raiz do negócio. Quando eu te pergunto o que é sabedoria, aí você vai entender, a sabedoria é uma semente. Aí que se eu te perguntar o que é riqueza, você vai falar assim, é o fruto. Então está resolvido. Todo mundo olhando para cá. Olha isso aqui, você nunca mais vai esquecer. Tem esse negócio aqui, ó, chamado semente. Essa semente ficou parecendo um cachorro, cabeça de um cachorro, não, de uma cobra, porque essa língua saiu para fora. Mas ela continua sendo uma semente, agora melhorou. Essa é a sabedoria. Por que é a semente? A sabedoria é uma semente e a semente é a sabedoria, porque ela carrega toda a potência, não sei se você vai usar. Então quando você põe isso na sua cabeça, você pensa, a sabedoria é uma semente. Quem é o tolo? É o que não sabe o que fazer com a ideia, o que não sabe o que fazer com a semente. O tolo deixa a semente secar. A semente precisa de germinar. Então a sabedoria são as ideias. Das ideias precisam germinar. Elas precisam ir para o campo de teste, elas precisam ir para a terra. Aí alguém fala, mas é muito difícil. Mas é claro que é difícil. A semente, para germinar, precisa ser sufocada. Então você precisa colocar ela lá na terra. Quando ela é sufocada, ela fala, eu tenho dois caminhos agora. Ou eu descubro a potência que tem dentro de mim, ou então eu morro mesmo. O que ela faz? O desabrochar da semente, o germinar da semente, o explodir da semente, é quando ela deixa de ser uma ideia. Ela deixa de ser só uma potência. E prospera. Então vamos lá. Etapa 1 é a sabedoria. Semente. Isso aqui, ó, depois que você tiver clareza disso aqui, não tem quem te segura. Isso aqui rompeu, vai virar uma plantinha. Sabe a plantinha? Do momento que isso aqui decide passar de nível, acontece algo chamado prosperidade. Aí vai ter as etapas, dependendo da árvore. Essa plantinha vai engrossando, ó. Vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando. Depois vira isso aqui, ó. Essa semente você não encontra ela no estado original. Você vai encontrar ela nas raízes. Tá assim, lá debaixo da árvore. E essa planta engrossou assim, ó. E o prosperar, vou fazer a árvore que você fez a sua vida inteira. A etapa 1 é o prosperar, a etapa 1 é a sabedoria, a etapa 2 é a prosperidade. Quando você usar essa palavra, prosperar significa que você vai crescer. Quando você falar que ama a sabedoria, você carrega o código, a potência de qualquer coisa. Pablo, eu não sei o que eu vou ser da vida, eu também não sei não. Pega a semente e planta. Se eu te der 10 sementes diferentes, você não estudou semente, igual o vô da minha esposa, você vai pegar as 10 sementes e vocês vão plantar as sementes. Quando você plantar a semente, vai acontecer algo incrível. Você vai descobrir cada um segundo a sua espécie. Quando você tiver uma ideia, talvez você não saiba o que ela vai virar, porque você não entende a potência que ela carrega. Germine essa ideia. O romper dessa ideia, o prosperar dessa ideia vai te dar um fruto. É o terceiro nível. É quando sai isso aqui, ó, o fruto. Terceira é riqueza. Riqueza é o fruto.
Esse princípio aqui, ó, é a natureza. Vocês viram mágica nisso aqui? Alguém pode falar que você plantar uma semente na terra é mágica, fazer isso aqui tudo acontecer. Mas não é. A semente carrega potência. E você vai notar uma coisa. A semente, que é a sabedoria, ela carrega, é a única coisa na criação que fala com o futuro. O que é a única coisa que fala com o futuro? Semente. É a linguagem do futuro. Eu preciso plantar. Se todos pararem de plantar, nós não falamos mais com o futuro. Nós vamos interromper esse processo e a gente não tem mais comunicação com o futuro. Se você desistir de ter seu filho, seu DNA não comunica com o futuro. Olha que louco. Se os animais não fizerem cruzamentos, se as sementes não forem plantadas, se você não reproduzir, nós desconectamos do futuro. A geração faz assim, a curva, para de prosperar, quer crescer, desconecta dos frutos e o futuro desconecta. Como falar com o futuro? Com a semente. A semente tem a linguagem do futuro. Quando você vê aquelas 3 cenas ali, eu preciso de achar sabedoria, que é a semente. Ah, mas eu quero que tipo de sabedoria? Ah, que você quiser. Tem sabedoria do reino, tem sabedoria humana, tem sabedoria matemática, tem sabedoria de toda a ordem. Lá em Provérbios 4:7 fala assim, ó, vende tudo que você tem, em algumas versões está escrito assim, vende o que tem para comprar, adquirir a sabedoria. Tem gente que tem muita terra, mas não tem semente. E tem gente que tem semente e não tem terra. Planta na terra dos outros e prospera. Pegou o código ou não? Tem gente que tem terra, milhares de hectares, só não tem a semente. E tem gente que tem terra, semente e não prospera. Por quê? Porque não planta. Eu vou contar uma das 7 leis universais da prosperidade. Eu já ouvi pessoas dizerem que Deus dá graça para alguns de prosperar e para outros não. Deixa eu explicar quem é Deus. Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Você gostando dele ou não, a lei é natural, é um princípio, foi a base para a fundação da terra. E ainda aquele que entender com a clareza que eu entendi, se você conseguir entender, não tem como. Você vai falar, não, é assim, eu tenho que pedir perdão para Deus. Me perdoa por não entender sua obra. A palavra fala assim que a criação revela a glória, contempla. Pablo, como é que você chegou nisso aqui? Você viu de verdade alguém falando isso? Não. Eu comecei a ficar louco olhando para o Salomão. Eu queria entender quem era o Salomão e como ele comprou esse tanto de semente. Se eu te falar que a quantidade de mulheres que o Salomão foi arrumando foi para caçar demônios, você imagina ou não? Tem gente que vai pirar, eu nunca falei isso aqui na internet. O Salomão ficava caçando um por um dos demônios, um por um dos deuses. Ele não ficou de bobeira, caçando para servir diabo nenhum, não. Ele entrava nessas roubadas tudo, para interpretar tudo que acontecia na terra. Ele ficava olhando para a água voava por cima da tempestade, ele falava, isso aí é um negócio muito forte. Aí eu olhava para a formiga e olhava para isso, aí eu descobri um código. Pelo amor de Deus, aprende isso aqui, chama-se contemplação. Contemplação. Esse é o código do Salomão. Ele só parava na natureza. Leia Provérbios depois de assistir essa aula aqui. Ele olhava para a natureza e falava, é isso. Ele não sabia o nome de feromônio, porque o feromônio é o nome que inventamos no percurso. Mas ele falava, que sabedoria é essa da formiga? Não tem chefe, não tem líder, não tem... Ele não falava crachá, porque não tinha na época, eu já falo hoje. Mas olha isso aí, ó. Trabalha doidado, certinho, no verão, bater no inverno. E aí olha para um homem preguiçoso, era assim que era escrito Provérbios. Olha para aquele bando de formiga e vê um preguiçoso passando. Aí ele via outro cara, quando pegava fumaça no olho e falava, aí ele já começava a falar do preguiçoso. Provérbios é mostrar os princípios sendo aplicados, é a vida de alguns funcionando e de outras não. Por isso ele fala muito de tolo. Quando você vê eu dando explicação sobre transbordo, também não ouvi da boca de ninguém. Foi um dia num rio, eu querendo entender como é que funcionavam os rios. As melhores lógicas que eu já descobri da natureza foi fazendo aquela palavra lá, ó, parando e olhando. Meu Deus, não é possível. Isso aqui não precisa ser da NASA, não precisa estudar no MIT, não precisa estudar em Harvard, precisa só ser simples. Jesus deu um código. Ah, e aquelas crianças? O reino é delas. E se vocês não forem como elas, vocês não conseguem entrar. Aí eu fui tirar conclusões. Será que eu preciso ser infantil? Não. Preciso ser simples como criança. A criança olha com muita simplicidade para tudo e você complica demais pelo seu excesso de bloqueio e de trauma. Olha com contemplação e com simplicidade que você vai achar o âmago. É lógico. Faz só isso. Contemplação. Então, a sabedoria é uma semente. Pablo, eu não consigo prosperar. Eu sei porque você não prospera, você não tem a semente. Pablo, mas eu tenho a semente. Qual o problema? Você está do lado de corvo. Às vezes, antes de você lançar a semente, o corvo está pegando no bolso. Alguns eram para estar plantando, e eles começam a plantar uma semente. Eu não sei se você já plantaram, mas é assim que funciona. Vai um na frente abrindo buraco. Vai o outro atrás jogando a semente. Se tiver só 2, o segundo tampa. Se tiver o terceiro tampa. Às vezes a gente vai plantar milho, a gente planta milho cruzado, 2 sementes juntas.
E aí a gente vai, ou então a gente vai com uma matraca, enfia na terra. E vai fazendo isso. O que acontece? A maioria dos senhores, por não entender a exponencialidade que uma semente carrega, faz o seguinte. Você planta, aí vem um corvo. Você já começa, só de você parar para olhar o corvo, você vai deixar de plantar uma carreira gigante. Aí você olha, quando o corvo pega aqui, você com a aljava, que era para ter lança, flecha, tá cheio de semente carregada. Aí você olha para o corvo roubou uma semente. Você larga a plantação e vai atrás. E fica dias atrás desse corvo. Eu não admito, isso é injusto, eu trabalhei. Continua plantando, amigo. Quando você entender o que é prosperar e o que é riqueza, uma semente volta 1000, a que você correu atrás já foi. Quando você começar a entender também, outra coisa muito grave que você vai aprender no meio do caminho, é que a natureza tem a sua própria parcela nas perdas. Quando a palavra diz assim, Deus alimenta os pássaros, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, a própria natureza é dona daquilo que você está plantando, por isso não corra atrás do prejuízo, isso é coisa de idiota. O prejuízo já foi. O rio está descendo para o mar. Quando você toma um prejuízo, o prejuízo nunca sobe o rio, o prejuízo desce o rio, até chegar no mar. Era para você estar subindo as correntes, você começa a descer atrás de algo que já não é seu mais. Deixa embora. Eu sou formado em Direito. E quem estudou Direito sabe que a nossa formação é para aprender a ferrar os outros. Não adianta querer falar que é puro, porque não é. Você quer discutir no restaurante, você quer seu direito em todos os lugares. E aí o que acontece? Eu, Pablo Marçal, nunca movi um processo contra ninguém. Resumindo, eu estou em paz, mas uma coisa eu estou estranhando. Eu nunca fui para o ataque, nunca fiz nada, nunca fui atrás de ninguém. Uma das coisas que eu quero escrever na minha lápide é Marçal viveu nessa geração e não processou ninguém. Nunca movi um processo contra a pessoa. Já tomei vários. E fico em paz em todos. E eu vou te falar. Por que eu não faço? Eu pus um alvo dentro do meu coração. Eu prospero tanto que eu não tenho tempo com picuinha. Ah, pá, mas o cara te deu um prejuízo de 1 milhão. Só. Eu aprendo rapidinho. Você deu um prejuízo de 1 milhão, é só uma vez. Deu prejuízo de R$10 também, foi só uma vez. O seu prejuízo para mim é um diploma. Eu gosto de pôr ele na parede, para não fazer seu curso mais. Quem aqui formou numa faculdade e quer repetir para pegar o mesmo diploma? Você quer? Para de ficar correndo atrás disso, é correr atrás de corvo. Lembra que corvo precisa de pegar da sua semente, porque ele não é produtor, ele não planta. Entende? Então esses que ficam atrás são corvos e você tem que deixar eles em paz, deixa eles pegar uma parte. Tanta gente perde a vida por causa de um assalto. Porque fala, não vai roubar meu carro. Isso é só uma semente, deixa embora. É só um corvo que quer levar. Você sabe o que o ladrão carrega? Eu também já contemplei isso é forte. Eu olho para o ladrão e eu sei o que ele está fazendo quando ele rouba uma pessoa. O ladrão, quando está roubando alguém, ele está mandando um recado para Deus. Isso é muito forte. Ele está falando assim, Deus, eu não confio na sua provisão, porque o Senhor deu provisão para essa pessoa e não deu para mim. Eu vou afrontar o Senhor tomando a provisão que o Senhor deu para ela. Esse é o recado que um ladrão dá para Deus todo dia. Ele não confia na provisão de Deus, então ele fala, como o Senhor não proveu para mim, proveu para ele, minha briga é com o Senhor. Aí pega um coitado do meio da rua e toma dele. O que você faz? Descobre a essência das coisas, você não ser escravo de nada, nem de ninguém. Sabedoria, prospera, te dá fruto. Fique em paz. Quem não produz vai te roubar. Só que você produz tanto que isso não serve de nada, essas pessoas te roubando. No percurso você não pode parar. E a maioria desiste. E aí eu vou te contar essas 7 leis universais da prosperidade, porque eu nem comecei. Eu tenho que te contar. Prosperidade é crescer, ponto final. Quando a gente fala de princípio, nós estamos falando de uma coisa. Matéria-prima da criação. O que é o alvo que eu quero que você tenha no seu coração antes de virar esse ano? Para você prosperar igual um foguete da SpaceX, que da NASA parou de prosperar. Até o final do ano. Pelo menos os 40 principais drivers mentais. Que você tenha plena clareza do que significa cada coisa. Quando alguém falar para você assim, dinheiro. Como é que você chama? José? Josué. É o mesmo nome, né? Josué e José é o mesmo nome. Na raiz, né, do nome. Me fala uma coisa. O que significa dinheiro para você? Hã? Provisão, desejo. Olha, ele começou falando desejo. Você acertou no hebraico o que significa. Dinheiro realmente é desejo no hebraico. Mas aí você fala, qual que é a outra que você falou? Provisão. Aí eu te faço a pergunta, por que eu falo para você contemplar? Para você sempre usar a lógica. Se faltar dinheiro, faltou provisão? Então não é provisão. Certo? E se faltar o desejo? Tem como eu desconectar o desejo do dinheiro, sim ou não? Tem gente que tem muita grana, então não deseja de nada, só dá ordem. Faça, ou então escolham por mim. A maior crise que o Nésio já teve foi um dia que eu fui comprar uma Porsche. E aí eu falei para ele, vai lá buscar ela para mim, escolhe lá para mim. Ele falou, mano, eu não tô te entendendo. É um carro para você. Eu falo, não tô nem aí, escolhe lá para mim. Eles ficam tudo doido.
Um dia eu comprei uma outra Porsche, aí ela foi descer na porta de casa, um cara falou, eu posso andar nela? Aí meu filho estava do lado, só depois que a gente inaugurar. Eu falei, negativo, deixa ele inaugurar o carro. E assim, as pessoas não entendem, não, mas calma, mano, isso é só uma energia, não precisa você querer ser dono disso não. Isso é sempre transitório, vamos sempre criar potência nisso. Se você ficar forçando a lógica e usar a contemplação e for buscar, o dinheiro na essência é só uma energia de troca, esse é o significado. Quando isso ficar prevalecente na sua cabeça, você vai pôr um apelido no dinheiro. Só pode pôr um apelido se você for senhor do dinheiro. Tem 3 níveis de pessoa. Os que são pouquíssimas são senhores do dinheiro, as pessoas que se vendem por dinheiro, então elas equivalem à pecúnia, e os escravos de dinheiro. Esses são os piores. Aí eu coloquei um apelido, que é o drive meu, que vem de primeira. O significado real de dinheiro é uma energia de troca. Então, eu vendo uma maçã, troco por dinheiro, por quê? Porque ele mexe com milho, você mexe com maçã. E se os dois estivessem interessados em trocar milho por maçã, não precisaria do dinheiro, precisaria ou não? Só que é o seguinte, eu quero comprar café. Então não tem interesse em trocar com você uma coisa que eu não quero levar para casa. Então a gente coloca um terceiro na linha, uma energia de troca, para você vender a sua produção de maçã, ele vender a produção de milho e eu vender meu serviço. Aí os 3 voltam com dinheiro, aí eu fico livre no mercado, por isso chama livre mercado, para que eu possa trocar essa energia. É isso que é o dinheiro. O dinheiro é um meio artificial. Só que é o seguinte, o significado para mim é, dinheiro é escravo, só que depende da posição que você está em relação a ele. Por que ele é escravo? Porque ele trabalha para mim, não tem férias, ele tem que reproduzir. Eu bato nele o tempo inteiro. E escravatura só funciona para dinheiro. Dinheiro fala assim comigo, eu estou querendo dar uma volta, vai voltar com mais quantos? Não estou brincando não, vocês têm que ver. Hoje mesmo foi um dia decisivo fazer um investimento, eu falei, vai voltar com quantos? Não sei, então não vai sair. É escravo. 3 perguntas você tem que fazer por dinheiro antes de sair de sua mão, porque depois não adianta perguntar mais. Você vai voltar? Se ele ficar em dúvida, não deixe sair. Segundo, vai voltar que dia? Terceiro, vai voltar com quantos filhotes? Alguém fala, você está de brincadeira. Não, dinheiro tem que transar, amigo. O que é dinheiro transar? Vou explicar. O dinheiro que você ganha de salário, pode ser o tanto que for, vai ficar rico nunca. O que faz você ficar rico é pegar esse dinheiro e pôr ele com a fêmea. A aplicação é empresa. O que você faz? Você coloca esse dinheiro para ele dar dinheirinhos. E o grande segredo da vida é pegar esses filhotes e pôr eles para engordar e crescer e continuar fazendo o mesmo circuito. Por que eu estou te falando isso? Vocês aprenderam a trocar um mês de trabalho numa maçã. Escuta isso aqui que é forte. Vocês aprenderam a trocar um mês de trabalho numa maçã. E aí você vive contente, porque dá para comer essa maçã. Se você perguntar para mim como é que faz para sair desse circuito, esse ciclo vicioso, você vai cortar essa maçã no meio, vai tirar a semente, vai plantar, vai vender a metade da maçã e vai, de forma terrível, por um período, vai comer só a metade. Aí alguém fala, não interessa, vende a metade, planta, porque em 5 anos você vai ter seu próprio pé de maçã. E aí nunca mais você vai trabalhar um mês inteiro em troca da maçã, porque vai vir 800 maçãs nessa macieira. Aí você vai mudar o jogo, você também vai fornecer maçã. Só peço um favor para você, eu sei que consegui se libertar do ciclo de receber a maçã todo mês, ensina outras pessoas a fazer o mesmo. Quanto mais gente rica na terra, melhor vai ser a terra. Vocês já foram em lugares que é altamente escasso, não tem esgoto, não tem água, não tem transporte, não tem nada, é excesso de gente escassa em volta. Onde você vê, por exemplo, essa terra que vocês estão pisando aqui, quem é daqui de Alphaville? Levanta a mão. Essa terra é altamente próspera, parece que você está em Orlando. Por quê? Porque tem excesso de gente próspera. Vamos para as leis do universo. A primeira, anota aí, generosidade. Não tem como uma pessoa que seja generosa não prosperar. É diferente, só que você vai colocar um antagônico de ser generoso, é ser otário. Tem gente que acha que é generoso, mas é só um otário. Porque uma coisa é você plantar no coração de alguém, a outra é sair jogando semente no asfalto. É diferente. Tem gente que é leal e tem gente que no excesso de lealdade vira burro de carga das pessoas. Aí você também vai anotar e depois você pode contemplar que as pessoas que são, escuta isso, as pessoas que têm uma qualidade e são viciadas nessa qualidade, acabam tendo aquela qualidade como defeito. As virtudes e os defeitos são feitos da mesma matéria, tá? É só exagerar na qualidade. Bonzinho, virou otário. A pessoa fala, não, eu sou leal demais. Aí eu olho, fala de novo, deixa eu ouvir, é burro de carga. Já sei. Porque você é tarado nessa virtude. Presta atenção, todo mundo que é tarado numa certa virtude, aquela virtude é o principal defeito que a pessoa tem. Então, o primeiro é generosidade. Lá em Provérbios está escrito o seguinte, a alma generosa prosperará. Ué, mas peraí, como é que é esse negócio de alma? Você sente, você é tocado. E ao ser tocado, você não retém. Você transborda. A generosidade é um ato voluntário, não esperando nada em troca. Se Deus olha no seu íntimo e percebe isso, Ele fala, vem cá, eu tenho mais para você. O que eu percebi, posso te contar, tendo algumas crises com Deus nesses últimos 24 anos que eu sou cristão. Eu falava assim para Deus de verdade. Eu falava, Deus, eu não vou ficar falando esses trem para os outros. As pessoas têm que descobrir. As pessoas têm que te encontrar. E eu senti no meu coração ao longo do percurso, nessa caminhada,
de que as pessoas só vão acreditar em Deus se elas acharem Deus em alguém. Elas não foram doutrinadas para aprender quem Deus é, mas quando elas acham alguém generoso, elas conseguem enxergar Deus lá. Eu vou te dar um recado da parte de Deus, que eu recebi esse recado, mudou meu coração. Meu coração foi transformado. Quando Deus quer que eu entregue algo para alguém, Ele sempre vai me dar em excesso. Ele não é escasso igual você, que tem que mandar a conta certinha. Tem a conta de água, R$ 88,33. Eu não sei onde você arruma 33 centavos, mas você põe até os 33 centavos. Quando Deus quer mandar alguma coisa para alguém, Ele dá para quem é obediente e generoso em excesso. Eu anotaria exatamente assim, para você não tirar isso do seu coração. Quando Deus quer mandar algo para mais pessoas, Ele manda sempre em excesso, porque Ele confia no generoso. Ele fala o seguinte: eu vou mudar a palavra generoso para carteiro. O carteiro que entrega a correspondência vai ter um grande negócio, porque eu vou mandar muita coisa por ele e sempre vou mandar mais. Por que ele vai mandar mais? Não é só para custear não, é para você sempre ser um canal de confiança. E você que é filho sempre será beneficiado por ser generoso. Qual que é o grande lance lá ensinando aqueles 4 filhos que eu tenho por enquanto, que nós vamos ter 5. Eu olho para eles, quando eu vejo uma falta de generosidade dentro de casa, para tudo, é falta grave. A família inteira vai parar para assistir. Às vezes eu nem quero comer um negócio, mas eu falo, eu vejo eles com, sabe aquela gana para comer aquele negócio? Tá lá na mão agora, eu quero comer. Aí eu falo, me dá um pedaço. Eles olham assim, papai, mas eu queria tanto. Eu falei, eu queria só um pedaço, mas agora eu queria metade. E é claro que no ensino, eu prefiro ensinar no caos do que na paz. Não sei se você sabe, o cérebro que você carrega aprende mais no caos. A absorção é muito maior. Ontem, rolou uma crise no café da manhã. Café da manhã não, no almoço. Anteontem. Ontem eu estava em Brasília, anteontem. Nós sentados, os meninos pegaram um bolo de chocolate, né, que é a sobremesa, comeram e tal. E aí eu falei, vai cada um comer esse bolo e acabou. Aí o espertão, não vou falar quem, deve estar dormindo nessa hora. O espertão foi lá e colocou mais um bolo, meteu o chantilly em cima e falou, esse bolo é pro Miguel. Não sei de onde que o Miguel saiu, que ele não gosta de chocolate. Ah, chocolate eu não... Eu olho, é extraterrestre. Aí eu falei, o Miguel pediu o bolo? Não, pode deixar, vocês vão ficar olhando, não vai comer. Eu sei que eles sabem que o irmão não come chocolate, mas eles fizeram isso, é um atentado contra a democracia, para pegar a parte daquele que não gosta. Eu também fiz isso demais. Só que na hora o espertão falou, mas como que a gente vai fazer agora? O bolo foi tirado, né, do quinhão. O que nós vamos fazer? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Aí eu perguntei para os dois, vocês querem o bolo? Claro! Então, fulano, pega essa faca. Aí um dos dois pegou a faca. E eu falei, lembra de ser generoso. Aí quando ele foi cortar, ele chegou com a faca no meio e puxou pro canto. E pá! Ficou 60-40. Na hora que ele cortou, ele olhou dentro do meu olho. Aí eu falei, muito bem. Qual pedaço é o seu? Aí ele escolheu 60. Eu falei, esse é o do outro. Aí começou a choradeira. Eu sabia que o senhor ia fazer isso. É claro que você sabia que eu ia fazer isso. Porque estava na sua mão a equidade. Estava na sua mão ser generoso. Sempre. Se você quer conquistar meu coração, lembre sempre de dar os 60% para o próximo. Mas você não precisava disso. Era só partir no meio. Só como eu vi que a sua faca andou, aí eu vim te cobrar. Aí ele falou, mas não é possível, o senhor sempre faz isso. Significa que o senhor não aprendeu. Continue cortando esse bolo assim que você vai ver, você vai colher caro na vida. Aí chorou horrores. E aí acontece o seguinte, é muito forte isso. O que pegou a maior parte sempre chega nesse que faz isso e fala, pode ficar com esse pedaço. Aí eu fico com raiva do generoso. Eu falo, mano, eu tô acabando de ensinar, não faça isso com ele. Ele não, coitado, ele vai chorar por causa de um pedaço de bolo. Toma. Resumindo, tem que treinar. E o treino tem que ser personalizado. Depois no canto eu chamei o que faz isso. E falei, não quero mais você fazendo isso na hora que eu estiver testando ele. Você é o mais generoso dessa casa. E eu quero que você ensine generosidade de outras formas. Então você vai trabalhar um ensino que eu estou gerando para ele. Você entende que ele ainda está aprendendo a ser generoso? Eu entendo. Então você vai estimular ele em outros momentos. Quando eu estiver corrigindo, você não vai fazer. Não, então fechou, bate aqui. Por que você tem que, como pai, explicar isso? Porque a generosidade a pessoa não vem com ela. Nós somos egoístas, porque somos infectados por Adão. Já nascemos pensando só em nós. Só que a generosidade ela pode ser despertada, ela pode ser treinada, ela pode ser descoberta. Desperta sozinha, ambiente, ela pode ser descoberta em você, em atos de generosidade, ou você pode ter alguém para te ensinar. Alguns não aprenderam até agora, estão aprendendo nessa live agora. O que é generosidade? Lembra sempre de Deus. Deus nunca mandou pouco, mas o pouco que tem na sua mão é porque você não é de honra. Está escrito assim, ó, quem honra no pouco vai ser colocado no muito. Não tem como anotar aí ou não? Por que Deus não põe na minha mão? Porque quando tinha pouquinho, senão era generoso. Só isso. Porque a alma generosa prosperará. Aquele que honra no pouco será colocado no muito. Então, peraí. O que falta para mim?
Falta você soltar. E aquele que colocou na sua mão falar, você soltou, então toma mais. Vocês acham que Deus é limitado, sim ou não? Acha sim, vocês são limitados. Não é com a boca. Se for para arrumar treta com Deus, todo mundo aqui até mente para não ter treta com Ele. Não, Deus não é. Mas olha no espelho, você é limitado hoje. Ou melhor, você está limitado hoje. Por que você está limitado? Porque você está dando um recado para Deus. Você está falando para Ele, Deus, é assim, eu até gosto, amo, mas o Senhor tem algum problema. Você sabia disso ou não? Vamos ver se você entende o que eu estou falando. Fala todo mundo assim comigo. A criação revela o Criador. Então peraí que eu vou sentar, porque depois dessa você entender, você cai, se vem em pé. Se eu olho no espelho e vejo uma pessoa limitada, qual o recado que eu estou dando para Deus? Que Ele é limitado. Se eu olho no espelho e vejo uma pessoa medrosa, qual o recado que eu estou dando para Deus? Peraí, não fala não, repete comigo. A criação revela o Criador. Alguém aí na plateia fala assim para mim, me prova que Deus é generoso. Se Deus não fosse generoso, Ele ia fazer no primeiro dia o homem, ia falar assim, ó, me ajuda a fazer as coisas. Ele não fez desse jeito, Ele criou todas as coisas e na última oportunidade Ele criou o homem. Alguém fala, não foi a última oportunidade, Ele criou o descanso. Pois é, Ele criou o descanso para o homem. Tudo que o homem precisava foi criado antes dele. E uma coisa eu também descobri sobre Deus, Ele não gosta de opinião. Porque se não Ele tinha feito você ia falar, o sol está quente, girafa é grande, é de quê? É muito importante você conhecer Deus, sabe por quê? Porque você vai conhecer mais ao seu respeito. Deus é direto. Vou te provar outra coisa que Deus é generoso. Quando o homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, dali em diante, o homem precisou de plantar. Quem plantou foi Deus. Deus é tão generoso que Ele não deixou nem Adão plantar no Éden. Ele que plantou. Isso é muito forte. O homem não conseguiu interpretar o que estava acontecendo. Mas eu estou te falando, depois de muitos anos estudando só a Gênese, Ele é tão generoso que Ele plantou. Aí Ele falou, então, talvez você não entenda o que Deus estava sentenciando Adão na saída do Éden. Agora do suor do seu rosto vai ter que comer. Você vai ser digno do seu trabalho. Eu não vou plantar para você. É por isso que essa lei universal, ela funciona com qualquer pessoa. É budista, é espírita, é católico, é evangélico, é ateu, é não sei o quê. O que você falar que é. Se você falar que não é, o que é, vai funcionar do mesmo jeito. Eu sei que alguns de vocês pegaram algumas crenças. Se você fizer isso, você prospera. Se você só ficar sustentado na palavra, que são você vai escrever assim, ó, as leis universais é a própria palavra. O que Ele falou está falado. Ele não volta atrás. Não existe acepção de pessoa por religião. Deus não importa com isso. Isso é de matar muita gente. Tem gente que fica, meu Deus. Então tá. Quando você é generoso, você parece com Ele. Por que Ele é generoso? Porque Ele formou tudo, colocou você, e na hora que era para você partir para o trabalho, Ele não pôs você numa fazenda, Ele pôs você num jardim. Ele falou, bora curtir a vida? Todo dia eu vou descer aqui na árvore da vida, a gente se encontra. Segunda coisa que Deus fez. Quando o homem caiu no pecado, Ele falou, eu vou mandar o cordeiro. E um homem que estava nu, não sabia que estava nu, se sentiu nu, colocou a roupinha lá de folha de figueira, mas o cordeiro foi provido. E o cordeiro foi provido, e para eles não morrerem, não sei se você sabe, a expulsão do jardim acontece por um único motivo, para não ter morte eterna como aconteceu com Lúcifer. Lá tinha duas árvores, tinha milhares, né? Mas tinha as duas principais árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A única que não podia comer era do bem e do mal. Pablo, de verdade eu não entendo, Deus já sabia que um homem ia fazer isso? É claro que Ele sabia. Você está chamando Deus de fraco? Ele sabia. E aí você vai notar o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa prova de amor. Eu levei 20 anos, você vai levar 20 segundos para aprender um negócio. Eu fico numa raiva de você. Porque eu nunca tinha entendido. Eu entendi isso contemplando a palavra. Em 20 segundos você vai ouvir um negócio que eu não consegui acessar em 20 anos. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma prova de amor. Porque se você enfiar uma pessoa no paraíso e ela não tiver como sair de lá, lá não é um paraíso. Quando Ele coloca isso, Ele está falando assim para Adão, Adão, eu vou te dar a escolha para você me amar ou não. E ali Adão mostrou, eu não vejo tanta bondade assim no Senhor. Eu não sei se eu te amo tanto assim, eu quero descobrir com os meus próprios olhos, eu quero acessar o banco de dados. Não sei se você sabe, mas comer aquela árvore não era uma palhaçada, comer aquele fruto. Eles acessaram conhecimento e tecnologia, só que eles trocaram, alguém fica, Pablo, viagem demais, que tecnologia? Espera aí que eu vou te falar. Deus dava sabedoria diária, sabedoria. E o que Adão quis trocar? Conhecimento. Ele trocou a sabedoria pelo conhecimento. No momento oportuno eu vou falar para vocês o que é a diferença de um para o outro, que é assustador. Me prova que ele estava querendo desenvolver tecnologia. Prova. O filho de Caim, Tubal Caim, fez flauta de cobre. Tem alguém aqui nesse auditório que dá conta de fazer uma flauta de cobre? Tem? Ele construiu instrumentos de tambor. Você fala, pá, tecnologia, pelo amor de Deus, deixa eu te falar. Você não entende o nível de tecnologia que é tirar cobre do chão, trabalhar esse cobre e fazer um instrumento musical. Você não sabe do que se trata.
Nenhum dos senhores aqui dá conta de fazer. Segundo, eles construíram a maior torre do mundo, em Nimrod. Essa torre tem 2,4 km de altura. E eles não usaram guindaste, nem computação, nem inteligência artificial. E o que eles conseguiram até hoje, na geração de hoje, que parece que é a mais tecnológica, conseguiu 800 metros. Eles não comeram de graça o negócio. E eu não sei se você sabe, a nossa geração parece a mais surpreendente da história, mas não é. Essa geração parece a mais surpreendente da história por causa dos eletrônicos e dos computadores. Mas é a mais fraca de todos os tempos. Entenda uma coisa. Esses caras não tomaram essa opção de graça. Eles queriam acessar o banco de dados do Google, tudo de uma vez só naquela época. E eles começaram a fazer coisas. Por que se perdeu ao longo do tempo? Vou explicar. Porque sempre que um rei tomava uma terra, eles tinham que acabar com aquela cultura. Então tinha que acabar com a língua, com as ideias, com as descobertas, engolir tudo. Certa vez um cara descobriu algo que incomodou um grande comandante de um exército. As pessoas sentavam com os nobres com talheres de ouro. Mas um dia um ourives descobriu um negócio chamado bauxita, transformou a bauxita, mostrou para o mundo o alumínio. E ficou todo mundo impressionado, porque o ouro era comum entre os nobres. O alumínio era um talher leve e fazia mais luz do que o do ouro. E aí eles começaram a olhar o talher de alumínio, todos desejaram aquilo, e alguém que dava vida e tomava nações para roubar o ouro ficou preocupado. E perguntou para o ourives: quem fez isso? Como você descobriu isso? Aí o ourives respondeu assim: só eu e Deus que sabemos como fazer isso. O que aconteceu com o ourives? Foi morto naquela mesma hora. Por quê? Porque alguém que tinha uma grande reserva de ouro olhou para aquele alumínio e falou assim: o ouro vai perder o valor. Quem é que sabe? Ele não falou eu e Deus, não. Eu e os deuses é a resposta correta. E naquela hora alguém descobre, meu Deus, alguém descobriu há centenas de anos o que é o tal da bauxita. Você não acredita, ao longo da história, ao longo do desenvolvimento humano, o tanto de cultura, o tanto de tecnologia que foi enterrada. Tudo por conta de precisamos acabar com aquilo que vocês construíram. Foi assim de geração em geração. De geração em geração. A gente está com 30 mil pessoas assistindo TikTok, YouTube, Instagram, tarará, tarará, tarará. Tá. Por que eu estou falando para você ser generoso? Se você for generoso, você tem uma marca de Deus. E quanto mais generoso você é, mais prosperidade você vai ter. Essa é a lei número 1. Eu vou voltar nelas. Se você quiser, presta atenção. Se você quiser entender o que é generosidade, você vai lembrar com uma palavra. A generosidade é uma ajuda. As pessoas que eu conheço que vão prosperando de forma natural ou artificial querem esconder para si. Igual esses reis da antiguidade. Eles escondem para não revelar sua riqueza. Tanto é que eu já fui repreendido por muitos ricos. Eles falam, para de falar o tanto de riqueza que você tem. Para de ficar falando isso. Porque pode acontecer isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Eu falo, eu tenho só um motivo. Você sabe qual que é o motivo que eu falo de riqueza? A pessoa fala, não, eu quero que as pessoas prosperem. Aí eles falam, mas a prosperidade, a riqueza, o sucesso no Brasil é imperdoável. Eu não estou nem aí. Você sabe por que eu não estou nem aí? Porque Deus é rico, o reino é rico. Você tem que acostumar com riqueza, porque a rua da Nova Jerusalém é de ouro. Ou seja, iremos pisar sobre o ouro. Se você não acostumar com o ouro, você nem serve para isso. Também contemplei isso. Se você fica morrendo de escassez, fica tranquilo. Você não vai passar lá nos portais da Nova Jerusalém. Vai ser escandaloso. Você vê ouro maciço numa parede assim de 80 centímetros de espessura. Você vai falar, mas da onde? Fala com a boquinha, fala assim, Deus é rico. Ser generoso é carregar uma parte dele e servir as pessoas. É isso. Ah, mas sabe o que é? Eu sou um otário. Eu dou o que não tenho. Aí está o detalhe. Eu já expliquei em uma aula, mas em consideração a vocês estão aqui, eu vou explicar de novo. Caixa d'água. Se eu não quisesse usar a caixa d'água, eu ia usar o leito do rio, dá na mesma. As 3 fases. 1, vazar por baixo. Essa aqui vai uma página inteira. Aqui, ó, caixa d'água. A capacidade, 50 mil litros. 50 mil litros. Tem 3 estágios. Estágio 1, escassez. Estágio 2, abundância. Estágio 3, transbordo. O que significa isso aqui? Você que não descobriu sua capacidade, você é escasso. Você tem que saber disso. Você vaza por baixo. Tem um cano que vaza por baixo. Você curou a escassez, o cano vai aumentando de altura. Chama ladrão, inclusive. Você tem uma represa, você precisa consertar o ladrão da represa. O que é ladrão? É onde tem fuga de água para não estourar a barragem. Então a escassez não cura numa noite, não. Eu vou ali numa palestra e vou sair sem escassez. É mentira.
Escassez é levantar esse cano. Aí você passa de 1.000 para 2.000, para 5.000, para 10.000, 20.000. Aí você vai aumentando o cano. Ou seja, vai parar de vazar por baixo. Você está curando a escassez, de glória em glória, degrau por degrau, tá? Metro cúbico por metro cúbico. Você vai curando a escassez. Aí vai chegando. Se você não conseguir levantar mais o cano, você parou aqui a sua prosperidade. O que é abundância? É quando eu atinjo o incrível número da minha capacidade. A abundância é... O que você estudou? Estudei no MEC, aprendi a estabilidade, fui programado com uma certa capacidade para gerar R$1.500 de água por mês. Estou trocando por energia de pecúnia, que é o dinheiro para você entender. Você foi programado para ter uma capacidade. Alô, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aprendeu a vender? Não. Você aprendeu a fazer pergunta? Não. Você aprendeu a negociar? Não. Você aprendeu a comprar? Não. Você aprendeu a fazer network? Não. Você aprendeu a fazer modelagem? Está tentando anotar ali. Calma, depois eu falo. Você aprendeu a fazer essas coisas todas? Não. Eu sei que você não aprendeu. Dá para ver no tanto de energia que você produz. Aí você vai livrando a escassez, que é esse caninho de escoamento. Vai subindo e você vai aumentando a potência. A capacidade a gente já sabe. Você foi programado para ter um limite. Escassez não tem para você e nem para ninguém. Abundância tem para você e para os seus. A capacidade é a configuração que você tem no cérebro. É um ambiente onde você está inserido e as pessoas que andam e a conversa e o papinho de vagabundo delas. Essa é a sua capacidade. Você não passa disso. Aí a água é a potência. Se não curar a escassez, você, por ser imagem e semelhança do Criador, eu já sei sua potência. Anotei a potência. Ilimitada. Qual que é a potência do Filho de Deus? Fala aí comigo. A potência do Filho de Deus é ilimitada. Então o que eu tenho que fazer? Subir o cano da escassez. Até encontrar com um cano de transbordo. E ao invés de vazar por baixo, vai vazar por cima. A sua capacidade não vai importar quando você for vencido pela potência. Presta atenção. Você anota assim, ó, capacidade versus potência. A potência é a água. Essa água vem de algum lugar e tem que ir para outro lugar. É assim que funciona o rio. Se você conseguir segurar um leito de um rio, você vai criar uma represa. A represa vai acabar com a sua vida. Não sei se você sabe, mas os peixes não se reproduzem em represas. Não reproduz. Se não tiver água corrente, não tem produção de peixe. Você tem que comprar, colocar, e esse peixe, ele vai ficar só nesse lugar, ele vai até crescer, mas ele não vai multiplicar. E você vai ter que fazer um controle muito forte, porque o próprio cocô ali do peixe vai tirando a qualidade daquela água terrível. Quando a potência chega no nível de abundância, bateu os 50 mil litros. Tem gente que fala, chega, não vou fazer mais nada. Agora que começa o jogo. Você não vive, nem estuda, nem trabalha para ser abundante. É para mostrar que a sua capacidade não interessa perto da potência que você carrega. Por isso que tem alguns seres humanos que você olha para eles, eles não parecem seres humanos, eles parecem super-heróis da Marvel. Sabe por quê? Porque a capacidade já não interessa mais. É a potência que a pessoa carrega. E se a pessoa carrega o Deus vivo dentro dela, é por isso que ela vai para o nível 3, assustador, e não para nunca. A lei mais poderosa é a generosa. Por quê? Porque é uma forma de mostrar quem Deus é. Quando você está sendo generoso, alguns de vocês desconectam da generosidade porque está fazendo barganha com quem pediu para você ser generoso. Se ele falou, seja generoso que você vai prosperar, ele está falando assim, ó, entrega o que eu pedi para os outros que eu vou te pagar. Deus não deu cano em ninguém até hoje. Mas você dá cano em todo mundo, inclusive em Deus. Se ele te chamou para fazer algo e você não fez até hoje, você está dando cano nele. A boa notícia é o seguinte, tudo que você planta, você colhe. E o que você não planta também. Porque quem não planta numa terra, tendo uma terra, vai ter espinho, abrolho, não vai ter nada para comer lá. Mas vai ter capim. E quando se arrepender, vai dar o trabalho dobrado. Vai ter que capinar tudo, cuidar da terra e plantar de novo. Pablo, eu não plantei, o que eu vou colher? Vai colher mato. E mato, você sabe, é comida de gado. Segunda, anota aí. Segunda lei poderosa do universo. Cadê aqui do painel de LED? Causa e efeito. O que vem a ser essa causa e efeito? A causa é a essência, o efeito é a resposta. Se você é um filho do diabo, por exemplo, você tem uma causa, matar, roubar e destruir. O efeito disso aqui, ó, é parecer com quem é a causa. É uma ponta e a outra. Eu vou trocar essas palavras aqui, você anota rapidinho, tá? Semeadura e colheita. Causa e efeito. Quando você configura seu cérebro para descobrir toda a causa e efeito, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um milagre. Quando você vê qualquer pessoa te contando uma história, você vai falar, vamos achar a causa. Achou a causa? Achei. Certamente você sabe o que vai dar de efeito. Certamente pela semeadura você sabe o que vai ser colhido. E tem um detalhe, vocês vão anotar assim, ó. Eu nunca colho o que planto. Sempre é a mais ou a menos. Não deu manutenção, pode perder. Mas o negócio germinou, vai ser sempre mais. Tem um código escondido dentro da semente. Ela nunca volta na sua proporção. Ela carrega uma potência de multiplicação. Aí eu vou te dar uma aula sobre multiplicação para você nunca mais fazer besteira na sua vida. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar os 4 sinais matemáticos.
Presta atenção nisso aqui. Mais, menos. O dividir é assim, mas eu vou pôr assim, né? É assim dividir, não é? Eu nem sei como é que é dividir, que eu não mexo com isso. Cara enjoado. E o X é desse tamanho aqui, ó. Poupar, subtrair, facção, sentimento faccioso de divisão e multiplicação. De grão em grão a galinha enche o papo. Não vai ficar rico nunca com esse sinal da matemática, tá? Não fica. Quem é consumidor nessa geração só consome, ou seja, só vai gastando. Isso aqui chama poupador. Vai viver escasso a vida inteira. Esse cara aqui vive consumindo, vai perder o que tem. Esse aqui vai até arrumar confusão, porque é o contencioso, faccioso. Divide tudo. Pablo, eu estou aqui na palestra, você está dividindo o seu conhecimento. O Einstein falou o seguinte, que o único momento da divisão que gera multiplicação é quando o conhecimento é passado para frente. Então isso aqui não é uma divisão. Porque eu não deixei de ficar com nada que eu tenho para entregar algo para você. Pegou o código? Não? Onde você vai investir sua vida? Multiplicação. A semente, a raiz da palavra semente é sêmen. Escuta isso. Se eu pego o sêmen e planto na terra, a terra é fêmea. Se o homem que carrega sêmen planta na fêmea, mulher, vai prosperar. Escuta isso. Se eu aplico o dinheiro do meu trabalho, que chama-se o salário, numa renda, o que vai acontecer? Vai prosperar. Aí você tem que pegar o código. Esse eu descobri sozinho também. Sozinho os cambal. Eu ouvi primeiro e pus nome, ou talvez eu palestrei primeiro do que muitos. Você vai aprender uma coisa, ninguém inventa nada. Tá tudo a olho nu. Só tem que parar de ficar doidinho com as coisas da vida e apresentar um olhar concreto para a criação. Você vai ler tudo, tudo está na criação, tá? Vocês vão escrever assim, ó, só as fêmeas multiplicam, os machos não têm essa capacidade. De prova. Você pega um sêmen, coloca dentro de uma mulher. A mulher está na fase frutífera igualzinho à terra. Você fez um investimento de um sêmen, microscopicamente, quase invisível aos seus olhos naturais. Eu estou falando de um, tá? Aquilo é um investimento que volta 10.000% de retorno, ou 100 por 1. É um negócio que cabe na ponta desse dedo e volta um nenê de 50 centímetros. Isso é grave. Alguém fala, você está de brincadeira. Gravíssimo. Imagina o investimento que você põe um trenzinho desse tamanhozinho, volta um bebê de 50 centímetros. Tem uns bebês menorzinhos, 32. Mas olha o tamanho disso aqui. Pablo, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu vou explicar melhor. Esquece o sêmen, planta angústia no coração da sua esposa. Você vai colher o Lúcifer. Planta abandono para você ver. Planta traição para você ver. A mulher tem um problema. Por que ela é perigosa? Porque ela é fêmea. E só as fêmeas multiplicam. Isso também eu aprendi contemplando a natureza. Eu olhava para a mulher e falava, mas por que briga desse tanto? Mas por que tem esse poder para pôr um homem que se acha o bichão, uma mulher, uma fêmea mesmo, coloca qualquer homem no lugar dele? Porque ela é a multiplicadora. Empresas são fêmeas, aplicações são fêmeas, salário não tem como prosperar não, que é macho. Vocês estão entendendo alguma coisa ou não? Tudinho? Se você entender tudinho, você me conta que tem uns trem que eu estou falando para entender ainda. Você vai amar esse sinal aqui, ó. Vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, eu já estou curado, tá? Mas um dia, rapaz, eu meti um negócio aqui nesse X, e liguei ele bem aqui e aqui. Eu fiquei assustado. Esse sinal bem aqui, ó. Infinito. Esse aqui é um zero torcido. E tem um xizinho bem aqui. E tem uma conexão inteira aqui, ó. Indo e voltando. É como se fosse um campo magnético que gera energia para si próprio. Pablo, esse sinal é da maçonaria. Quem é maçonaria no dia que Abraão encontrou com o próprio Deus? E lá ele fez esse símbolo falando, eu estou com você. E a sua descendência vai ser maior do que a areia do mar. E aí eles, né, fazem um ritual, está na Bíblia. E Abraão faz um ritual pegando os animais e colocando, e o jeito que ele andava era nessa posição. Quando você começar a entender as coisas que estão por trás, esses símbolos, esses sinais, vocês vão ver que várias confrarias começaram a capturar esses sinais para eles e parecem deles, mas está longe de ser deles. Eles são só crianças pequenas perto daquilo que Deus já fez há milênios. Esse X é o seguinte, quando você aprende, você começa a ter um negócio chamado olhar exponencial. Então você fala para mim, nossa, tem um negócio aqui para ganhar dinheiro. Aí eu caço o X com as duas pontas fechadas. Se esse negócio faz... Não vi. Próximo. Se não for exponencial, eu não quero. Pode até ter um negócio exponencial, mas a pessoa que você vai ser sócia não é exponencial. A pessoa que você vai fazer negócio, ela é facciosa. Tudo é divisão. Divisão, 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 divisão.
Esse aqui, ó, só quer saber de consumo, consumo, consumo. Evita andar com esses 3 públicos, anda só com isso aqui para você ver onde você vai parar. Se você não escreveu, escreve aí. Eu tenho um olhar exponencial. O que significa exponencial? Vocês querem aula também ou não? De como é que é ser exponencial? É assim, ó. Para ser exponencial, você tem que provar 3 vezes, senão você não prova. Se eu tenho 1 e eu consigo dobrar 1, eu vou para 2. Se eu consigo dobrar o 2, eu vou para quanto? 4. Se eu consigo dobrar o 4, eu vou aonde? Fala, fácil demais ser exponencial. É fácil. Pega uma empresa que fatura 1 milhão e passa para 2. Aí, dobra, dobra. Se eu sair do 1 e fui para o 2, você não é exponencial, você tem que saber isso. Isso aqui é um indício de exponencialidade, você está no caminho certo. Nessa próxima dobra, se você conseguir fazer, você está chegando na metade do caminho. Agora você deu, aqui você dá um indício, aqui você dá um fato exponencial. E aqui você alcança a exponencialidade, porque tem 2, você vai anotar, 2 dobras. Quando alguém fala, eu dobrei meu faturamento, eu falo, você só dobrou energia, agora eu quero ver você fazer essa aí. Isso aí chama base. A primeira dobra é uma base, não fala se você vai conseguir ou não. Quando você dobra de novo, você tem um fato exponencial. Você fala, olha, vamos observar isso aí. Dobrou a terceira vez, ninguém vai te segurar. Só para você saber o que significa isso. Sua empresa pode ser de qualquer tamanho. Se você fizer isso 5 anos seguidos, você vai ficar bilionário. Aí alguém fala, não é possível. Se você pegar qualquer empresa de médio porte, dobrar o tamanho, vai dobrando o tamanho, chega numa hora que não tem como segurar. O que as startups mais poderosas do mundo conseguiram? Em menos de 5 anos, conseguiu ficar bilionária. Ou seja, só negócio exponencial fica bilionário. Certa vez fui trabalhar na empresa da família, da minha esposa. Cheguei no meu sogro e falei para ele. Eu era a pessoa que tinha o maior salário na companhia, é uma indústria. E aí eu falei para ele na hora de acertar o salário, você pode começar me pagando 10 centavos por mês. Aí ele já sabe o jeito que eu sou, ele falou, mas qual que é o segredo? Eu falei, nenhum, é só me dar 10 centavos esse mês. Me dá 10 centavos. Se me der 10 centavos e eu trabalhar direitinho, no próximo mês eu quero ganhar 20 centavos. Aí ele falou, tá contratado. Eu falei, já? No outro mês, eu quero 40. Aí vocês ficam com dó, tadinho. No outro mês eu quero 80 centavos. Olha aqui, janeiro, fevereiro, março, abril. Como é que você vai pagar as contas? Qualquer um dos quase 40 mil pessoas que estão assistindo, quiser me contratar, eu trabalho. Mas você tem que ter fundo para me pagar. Eu vou fazer essa conta para você ficar louco. 10, 20, 40, 80. No 5º mês eu estou recebendo R$1,60. Quem quer me contratar aí? Não é por quê? 1,60. Foi 3, 4, 5. Vamos para 6 meses. R$3,20. Vamos lá. 7 meses. 8, 9, 10, 11 e 12. 3,20. Aí nós vamos para 6 e 40. Aí depois nós vamos para 12 e 80. Depois nós vamos para 25 e 40. É isso? 25 e 60. Vocês estão com murriagem com esse dinheiro aqui me corrigindo. Depois nós vamos para 100 e... Eu já quero chegar no negócio. Nós vamos para quanto? 51 e 20. Depois nós vamos para quanto? 102? 40. Depois nós vamos para quanto? 204 e 80. Vocês dão conta de me pagar isso aqui? Dão ou não? Só tem uma coisa no contrato. Eu vou ficar só 10 anos. Vamos fazer a conta? Vou pegar o celular aqui. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer na frente da câmera aqui, ó. Coloca a câmera aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que é ser exponencial, para vocês pararem de ser bobo. Vê se consegue pôr aí. Dá para ver? Então, vamos lá. O primeiro salário é 10 centavos. Eu só vou ficar apertando vezes 2. Eu vou contando com vocês, tá? Se vocês aí do painel de LED der conta de colocar aqui ó, a calculadora no painel de LED, o pessoal de casa tá vendo. Então eu vou pôr, ó, vezes 2, vezes 2. Aí eu tô indo agora, ó. Apertei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu ali 204? Tá, então apertei foi 12. Já deu 204. Então 1 ano de trabalho. O último mês vai dar 204. Vou continuar agora para o 2º ano, tá? Vamos ver se vocês têm dinheiro aí. Ó, vou apertar mais 12 vezes para representar o 2º ano. Vamos lá, ó. Aí. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4. Ó, no 4º mês eu estou ganhando 3.276. Tá tudo em paz, não tá? 5, 6, 7, 8. Ó, no 8º mês, em agosto, você está me pagando um salário de 52. 9, 10, 11, 12. No outro final do ano, eu estou ganhando 838 mil. Vocês enxergaram a latada que vocês entraram ou não? Eu vou para o 3º ano agora. 1, 2, 3. Eu já estou ganhando em março do 3º ano 6 milhões de reais por mês. 4, 5,
6. Eu já estou ganhando no mês de junho 53 milhões de reais no mês. É só 10 anos, fica aí. Eu estou ganhando 1 bilhão e 700 mil reais em novembro do terceiro ano. Vocês querem que eu continue? Eu arrepio toda vez que eu faço isso, não sei porquê. Deu erro na calculadora, filho. Aí agora eu vou virar a calculadora para sair o erro. Vai, filho. Ó, vamos virar. 1 bilhão 717 milhões 986 mil 918,4. Aí nós vamos para o quarto ano. Eu preciso fazer mais uma vez, né? Já está em trilhão aqui, ó. O final do ano deu 1 trilhão. Aí você tem esse dinheiro. Não aconteceu nada ainda. Nós vamos para o próximo ano. Vocês querem que eu termine isso aqui? Só faz um favor, para de ser pobre. Desliga essa cabeça que colocaram dentro de você de poupar, de ter pensamento linear. Você é exponencial. A criação inteira é exponencial. Por que você insiste em ser desse jeito? Só que você é o seguinte, eu quero ganhar agora. Olha como é que ganha agora. Ó. Quem começa humildezinho, ó, nos 10 centavos, aonde que vai parar? Deixa eu falar para vocês, está escondido dentro da matemática. Não precisa aprender filosofia não, confia em mim. Só que você fala, não, por 10 centavos não dá. Pois é, eu para gerar valor fiz isso aqui com muita gente. Ó. Desse jeitinho. Às vezes até pagando para estar no lugar. Porque a exponencialidade ela vai vir. Na hora que ela entrar no eixo, ninguém segura. A exponencialidade, você precisa ser da religião de alguém? Você precisa ser mentorado por alguém? É uma lei universal. Todos que quiserem me contratar, desde que consiga pagar. Posso te dar um recado? 2016 eu lembro do PIB mundial. Era 275 trilhões de dólares. No 6º ano, nem o mundo tem dinheiro para me pagar. Dinheiro. Aí ia ter que negociar as minas de diamante na África. Ia ter que negociar os 303 bilhões de barris da Venezuela, que a maior quantidade de reserva de petróleo do mundo é Venezuela. Aí eu ia ter que negociar as reservas de todo mundo para ver se pagava meu salário do mês. Pablo, por que não tem pessoas que ultrapassaram o trilhão? Porque não vive mais de 120 anos, é por isso que a conta não passa. Parou para pensar nisso, não? Salomão viveu há 3 mil anos atrás. Ele ainda continua sendo o cara mais rico que pisou na terra. Tem um monte de cara que fez as contas e colocou alguns imperadores. Só tem um problema, na história não mostra a riqueza do Salomão, está escrito. Exatamente com o extrato. Você que também é crente ou cristão e fala mal de riqueza, eu queria que você pegasse o livro de Reis e de Crônicas e anulasse o que está escrito, porque lá fala até a quantidade de escudo de ouro que o Salomão tinha. Se a Bíblia tivesse problema com isso, não falava isso. Ia falar, não, tem um pessoal que lê a Bíblia, são tudo escassos, não põe não, fulano. Mas lá fala assim, ó, tinha 600 carros, que tinha mais não sei o quê, que os escudos eram de prata, que as maçãs eram de ouro, que ttt, e a quantidade exata. Eu sei que tem problema com escassez, você não pode ler a Bíblia, porque lá na Nova Jerusalém vai ter esse problema. Vai pisar em rua de ouro. Alguém já deve estar me chamando na live assim, ele é da teologia da prosperidade. Você pode chamar o que você quiser, mas da sua teologia da pobreza eu não sou. Isso é certeza, você pode colocar. Certeza que ele não faz parte da minha turma. Eu, por exemplo, passei a vida inteira ouvindo minha mãe dizer: pouco com Deus é muito. Ela é evangélica, ela lê a Bíblia todos os dias. Você sabe que a sua mãe está certa, né? É. Porque o pouco com Deus é muito, agora o pouco na sua mão é miséria. Vocês entenderam ou não? O pouco com Deus é muito, porque ele carrega toda a potência. Ele vai lá e vai dobrando. Bum, 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 acabou. Agora na sua cabeça é de escasso. A maioria das pessoas usam ditados populares, usam versículos bíblicos para diminuir a própria capacidade. Quer ver? Você fala para a pessoa assim, você fala assim para a pessoa, não, vamos prosperar. E a pessoa fala assim, não está no tempo de Deus. Fala ou não fala? Amigo, é você que é imaturo. Eu já não te falei que lá em casa eu dei um carro para cada criança, mas eles não dirigem. Deus já te deu o que é seu, mas você não dá conta nem de chegar o pé no pedal, tá longe. Cresce! Ah, mas a minha mãe falou a vida inteira. Sua mãe prosperou com essa fala? Não. Obrigado, mamãe. Você que não sabe. Todo mundo que está do lado da gente. Como é que é? A mãe e todas as pessoas. O tempo todo eu ouço isso. O tempo todo eu ouço isso. E é incrível ver você falando, trazendo Deus e a prosperidade. É muito bom. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem que evangelizou o Brasil há 100 anos atrás foram pessoas pobres. Eles não ganhavam a cabeça dos ricos nunca, porque eram de outra turma. Da década de 90 para cá, com a explosão musical e com essa entrada da música no evangelho, que era só o hinão pesado. Tem nada quanto eu gosto. O hinão não atraía, mas quando a música começou a ganhar a igreja, bum, 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 a música começou a explodir. Aí quando esses caras, grandes oradores, começaram a falar de Deus, aí começou a chegar nos grandes industriais da década de 90 para cá. Antes de ser crente era uma praga do Brasil. Tô te falando,
É de 30 anos pra cá que é badalado. Aí agora tem ator de Hollywood, tem não sei o quê, agora é badalado mexer com isso. Aí a confusão, ainda a maior base das pessoas que vivem no evangelho é um evangelho de sofrimento. Eles pensam, para entrar no céu tem que entrar pobre. Não, meu filho, é de glória em glória não é pobreza não, isso é desculpa que você gerou para você mesmo. Se você tiver uma mentalidade escassa, só para você entender o que é pobreza. Pobreza não é status social, olha para a raiz da palavra, significa improdutividade. Sabe o que acontece? A gente usa o próprio versículo para ferrar a nossa própria vida. A gente usa a nossa crença, a nossa religião para ferrar a nossa própria vida. Quando alguém é positivo demais, ele usa o versículo errado. Está escrito assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele fala, eu posso comprar um iate. Não, ela está falando que pode passar em qualquer lugar. Na alegria, na tristeza, ou no vale da sombra da morte. Ele vai te dar força. Só que a pessoa quer pegar só o lado bom, ou então quer só pegar o lado ruim. Por que você não encara a realidade? Dá para encarar a realidade? Não. Ele falou para você ser forte e corajoso, porque o mundo é mau. Dá para encarar a realidade ou não? Tem gente que finge que não tem o mal. É bonitinho demais quando alguém fala, não acredito que existe o diabo. Eu falo, não, estou vendo um na minha frente. Quem te manipulou para você falar que isso não existe? Amigo? O que é isso nas pessoas? Excesso de tolice gera ignorância. Ignorância também tem explicação. É a sua distância em quilômetro daquela coisa que é real. Só que você tenta tratá-la como artificial. E não é ela, é real. Por que as pessoas não prosperam? Porque elas não sabem quem elas são. Ponto final. A última lei universal vai ser mostrar para você o porquê que não funciona nada que eu falo na sua cabeça. Hoje, eu vi um cara que você levou lá na minha sala. Aí o cara vira e fala, eu queria me matar, eu estava com a dívida de 1 milhão, eu acordei 4,59, comecei a te ouvir. Aí tem gente que sai do 0 para o milhão, eu saí do 1 milhão para o 0, paguei as contas, comecei a prosperar, minha vida hoje é outra. Cara, vocês sabem o que eu ouvi uma pessoa falar isso? Você sabe quando eu falo para você, toma banho na água fria, você é um molenga, você sabe por que eu estou mandando você tomar banho na água fria? Porque se você não der conta de vencer uma água fria, você não vai vencer uma dívida nunca. Se você não der conta de vencer uma aguinha ou acordar cedinho antes do sol do Teletubbies, você não vai virar nada na vida. Eu vou falar para você, fica só 3 dias acordando. Eu estou falando que eu vou ficar 60 te servindo, você não dá conta de acordar 3 dias. Todo dia na hora de acordar aparece o Lula na urna e você. O Lula está ganhando todo dia. Ah, eu ouvi uma palestra de prosperidade, agora vai dar certo. Não vai dar certo, você não está votando em você. Ué. A palavra é multimilenar, tem milênios já testada, comprovada. Não tem fraude na Bíblia, igual na eleição. Aí a pessoa fala, não sei se eu acredito. Você já fica tudo doido. Agora eu vou falar de fraude. Posso falar uma coisa? A maior fraude que tem no Brasil não é na urna, é no brasileiro. Só resolve isso. Deixa de ser uma fraude. Quando você começar a entender o que eu estou falando, vai demorar, não vai? 0, 10 centavos, 20 centavos, 40 centavos. Vai firme! O que eu tenho que fazer para você entender que o começo é difícil? Mas meu salário era 1.500, agora eu vou ficar ganhando 2,20. Fala aí, cabocla. Todo começo é difícil. A pessoa sonha em casar, o trem mais bom, casou. Ué, não estou entendendo, o trem mais difícil. A pessoa sonha em largar o trabalho dela, eu quero ter liberdade. Você está de brincadeira comigo, você vai abrir uma empresa e está caçando liberdade. Você é o que não pode de jeito nenhum ter liberdade. Você arrumou um problema, você tem que assinar a carteira e pagar imposto e pagar esse povo todo mês. Um dia sentou na minha mesa ali um cara, um dos maiores varejistas do Brasil, ele falou assim, para ficar doido. Eu falei, por quê? Porque eu acordava todo mês devendo R$1 bilhão de boleto. Vou dar uma dica, quem é? Quer pagar quanto? Aqui cobre tudo. Amiga, aí eu falei, você foi vender preço. Se fosse vender valor, você não ia acordar devendo bilhão, não. Mas sabe o que acontece? Tudo no começo é difícil. E se você continuar sempre no começo, vai ser sempre difícil a sua vida. Pegou essa ou não? Precisa de crescer? Você já está grandinho? Você já limpa o bumbum? Então já cresceu? Lá em casa tem toda a tática para fazer as pessoas crescerem na marra. O dia que qualquer criança linda fala para mim, papai, põe fralda em mim. Eu falo, você dá conta de tirar? Dou. Então nunca mais ninguém vai pôr. Papai, você pode jogar a fralda no lixo? Você dá conta de jogar? Ninguém vai jogar para você. Tem coisas que é assombroso quando o pai tem entendimento. O filho já mostrou, mudei de fase, mas você fala, não, meu filho, fica mais 2 anos com a fralda. Ele já mostrou para você que não precisa. Só que você fica forçando a antiprosperidade dele. Ele precisa romper. Causa e efeito. É o seguinte, andou com gente que parece petista. O que vai ser da sua vida? Você sempre vai depender do Estado. Sempre. Você falta até o ar se você não tiver o Estado. Mas o dia que você descobrir que você tem a capacidade e a potência de ser mais rico que o Estado onde você nasceu, você não imagina. É verdade o que eu estou falando. Tem brasileiro que é mais rico que vários estados do Brasil. Junta um povão, milhões de pessoas, e um cara sozinho é mais rico que o Estado. Por quê? Porque ele descobriu aquela bodega que eu acabei de ensinar. Exponencialidade.
Causa é a semente, é a essência. O efeito é o desdobrar. Um dia, contemplando uma maçã, eu falei, quantas sementes tem dentro da maçã? Aí eu peguei uma faca e cortei. Eu já achei 5, já achei 7, já achei 11 sementes. Mas eu nunca vi um sábio descobrir quantas maçãs tem dentro de uma semente. Quantas sementes tem dentro de uma maçã, é só abrir ela que você vai ver. Pegou a faquinha, cortou, deu uma cavucadinha, você vai achar. Para descobrir quantas sementes tem dentro de uma maçã, abra. Para descobrir quantas maçãs tem dentro de uma semente, acesse o Kairos, porque você vai ter que viajar no tempo. E você nunca vai descobrir. É ruim, né? O que eu acabei de falar? Joga a semente fora, come semente, caga a semente. É isso que eu falei para você, não foi? Não. Continue plantando, porque a semente é infinita. Algumas pessoas falam, está acabando a água na terra. Aonde que ela está indo? Não, mas está falando no jornal. Ah, no jornal que está falando? A água só vai acabar na terra o dia que tiver gente com espaçonave arrancando água e levando água embora. Ela vai ficar trocando de lugar. É assim que funciona a terra. A riqueza dela é reposicionada. Não existe esse negócio de estar acabando. Como existe a lei da causa e efeito, que é da semeadura e da colheita, a terra sempre é mais próspera. Você tem que saber disso. O dia que vocês sobrevoarem a Amazônia, vocês vão assustar. O que é o Brasil? O dia que você vê com seus olhos, você voar com um avião, vai de bimotor que é melhor. Se der errado, você já fica lá. Quando você olhar para aquela floresta e ver que é um mar de árvores, você não acha um pingo de luz para falar assim, nem para ter risada de cabeça. Você não acha. Uma árvore emendada na outra, você atravessa horas e horas tocando. É assombroso aquilo. Aí você vai ver. Quem que plantou aquilo? Essa terra é rica demais, moço. Não tem como você carregar esse tanto de pobreza. Você tirou isso da onde? Daqui, ó. Número 3, anota aí. Otimização. Otimização. Você vai trocar a palavra, porque você vai lembrar sempre. Eficiência. Você vai olhar por curto-circuito. Por que chama curto-circuito numa placa? É a lei da otimização. Ele vai fechar circuito de forma econômica, no lugar mais curto. O curto-circuito não vai na placa inteira. Olha o nome, curto-circuito. Ele vai fechar na primeira chave e vai desligar tudo. Não sei se você sabe, é uma plaquinha, a gente coloca o diodo, faz as trilhas, tudinho. O curto-circuito vai cair o mais rápido possível e vai queimar ali. Se tiver um fusível, então é mais rápido. O fusível ele é feito com a capacidade, se vier uma energia superior, já queima ele. Se você olhar, assistir a água descendo a montanha até chegar no pé, é lindo. Você vai ver a lei da otimização, que é a lei da eficiência. Deus é eficiente e isso vai te deixar maravilhado. Quando eu vou descer uma montanha, eu não fico caçando placa. Eu fico olhando, se tiver água, o caminho que a água pega. É o melhor caminho. E aonde a água passa, tem graminha. E aí nessa graminha, você que vai descendo igual um javali, você vai descendo de frente, destruindo o joelho, assim, ó. Se você seguir o caminho da água, você faz assim na montanha, ó. Eu desço desse jeito, leva mais tempo, só que meu joelho não gasta. Eu vou pisando nos lugarzinhos mais fofinhos, porque aonde a água passa junto à terra tem graminha. E aí fica todo mundo, por que fica passarinho nesse lugar? Lei da otimização. Se você soltar um jumento que nunca estudou, ele faz estrada e você precisa de um monte de máquina para ficar mostrando o melhor lugar. Você sabia disso ou não? As estradas do passado foram feitas com jumentos. Colocava a carga dele e solta. Vai, eu quero fazer uma estrada aqui pro jumento. O jumento olha pra você, não entende nada, ele só vai no lugar mais econômico. Ele passa daquele lugar. O cara vem marcando, aqui é a estrada. Rapaz, o jumento sabe fazer estrada e nós não. Qual que é o segredo do jumento? A lei da natureza chamada eficiência, lei da otimização. Mas você não, você quer manter sua crença de 10 anos de idade. Com 50 anos você não otimizou nada nessa cabeça. Com 30 anos não fez diferença nenhuma. Ah, foi a mamãe que me ensinou. Deixa eu ensinar um negócio pra você. Fique com os princípios que os seus pais te ensinaram. As regras você quebra todas. Senão vocês não vão prosperar. Regra da casa de sua mãe, do seu pai, fica na casa de sua mãe e do seu pai. Senão você não cresce. Você tem obrigação de carregar os princípios. Esses não vão mudar. Não é do seu pai ou da sua mãe. Você aprendeu com eles, mas veio antes deles. As regras que eles criaram. Teste todas e quebre todas, se possível. Tem gente mais velha que não gosta quando eu falo isso. Fazer o quê? Uma hora você vai quebrar essa regra também. A lei da otimização ela é incrível. Porque a natureza ela sempre busca o menor caminho. Tem placa dentro do rio falando para o peixe qual canal ele pode subir? Não tem, a lei da otimização. Olha a pressão da água pela quantidade de água que está girando dentro da água, lá, submerso. Quando o peixe grande está passando, pela pressão do canal, ele sabe, posso subir aqui que dá para passar. Por causa da pressão. Peixe embica no canal, aquela aguinha, ele fala aqui eu vou engastar ela, não entra aí não. Você tem que assistir uma cena dessa, o peixe caçando o lugar de subir. Ele sabe que pela otimização, pelo escoar da água dá para subir, porque está rompido a pressão. Quando não tem pressão, não pode subir, porque vai ficar parado. Ele não sobe. É incrível a natureza. Se você virar um bichinho só para ficar olhando a natureza, você vai explodir na vida. Só contemplando, aquela palavra que eu falei mais cedo, contemplação. Ah, se você contemplar. Próximo. Essa é a lei da natureza assombrosa.
Associação. Teve um dia que um cara chamava Simba. Esse cara, ele era filho de um cara poderoso, que mandava em tudo. E aí o tio dele, chamado Lúcifer, matou o pai. E o Simba levou a culpa e fugiu. Quando o Simba fugiu, ele na fuga, queria encontrar um outro lugar para ficar tranquilo. Quem ele achou? Timão e Pumba. O Timão e o Pumba, que era mais sabido, olhava para o leãozinho chamado Simba e falava: nós precisamos trocar a crença dele. Vocês conseguem ouvir o que eu estou falando ou não? Hakuna Matata. Como é bom viver. Esqueça os seus problemas. Qual que é o problema do leão? Carne. Nós vamos trocar a crença desse leão cantando uma música. Hakuna Matata. Como é lindo dizer. Canta comigo. Esqueça os seus problemas. Isso é viver. É aprender Hakuna. Aí o leão falou: fechou. O que vocês comem? Ele come larva. Aí o Timão Pumba olhava: toca aqui. Qual o problema do leão, meu filho? Fome! Pode ter a crise que for, você nunca vai ver um leão comendo capim, vai sempre comer carne. E pode levar 600 km para achar estranho, vai lá. Você nunca vai ver um leão falando assim: vim aqui buscar o Bolsa Família. Nunca! Nunca! Você não pode falar isso, Pablo, tem muita gente pobre. Não, tem muita gente cordeiro, que foi configurado para não vencer na vida. Diferente. O leão nasceu para vencer, por isso que ele chama rei da selva. Só que o Simba cantou a música. E aí de manhã, quando ia dar fome, a música falava: esqueça os seus problemas. Você sabe direitinho, você canta esse trem todo dia. Eu fiz isso só para pegar você que está usando a música. Não pode esquecer os problemas precisam ser resolvidos. E aqueles que governam a terra precisam criar mais problemas. Vocês sabem disso ou não? Se não sabe, anota assim, ó: eu serei lembrado pelos problemas que crio e pelos que eu resolvo. Vai ser bem pago pelos problemas que criou e mal pago pelos que você resolve. Lembra sempre disso. Eu sou fera do computador, ganhar 3 mil. Pronto. Não, eu estudei lá no MIT, vai ganhar 50 mil. Agora o engenheiro que criou um problema e inventou uma tecnologia disruptiva vai ter que ganhar de royalty 1 bilhão. Vocês têm que entender: quem é o criador do problema é bem pago, e quem é resolvedor de problema pode ter estudado onde for, vai ser mal pago. Lembra sempre disso. Por que o Timão e o Pumba falou: esqueça os seus problemas? Porque senão nós vamos virar sua comida. E se você não conseguir resolver o seu problema, nós vamos fazer parte do problema. Então nós vamos cantar uma música todo dia antes da fome. Eles cantavam o tempo inteiro: Hakuna Matata. Eu vou fazer uma pergunta séria agora, tá? Vocês têm ou não os amigos chamados Timão e Pumba? Tem. Você sai de uma live e fala: vou acordar 4h59 da manhã, já começa: esqueça os seus problemas. Você tá maluco? Toma banho na fria, você é louco? Isso é viver. É aprender. Fica só com o que você aprendeu no Mac. Hakuna Matata. Por que eles fazem isso? Porque você vai humilhar eles. Se você prosperar, você põe em xeque toda a associação que você tem com as pessoas. É difícil. Você estudou na escola pública, você veio da miséria. Como é que você prospera de jeito? Não sei se você sabe, mas eu arrumei problema para muita gente que eu convivi. E tem gente agora assistindo, estava rindo, agora ficou sério, porque agora está tendo problema na sua casa. Por quê? Porque a pessoa canta Hakuna Matata. Não tem como esquecer os problemas, amigo. Tem que ir para cima. Quem pede para você esquecer seus problemas, você nunca sair da média delas, porque senão você vai expor essas pessoas, ou então elas vão virar comida. Pegou ou não? Esse é o problema. Pablo, eu sempre ouvi isso, sempre, nos últimos 15 anos. Você está indo longe demais. Quando a pessoa fala: você está indo longe demais, significa não tem perna para ir junto com você. Vai devagar. Ela está te dando o recado dela, não é para você parar. Ela está falando: eu já não faço mais parte da viagem, só que eu não dou conta de assumir. Vocês gostaram dessa? A pessoa não vai assumir: é o seguinte, eu não tenho perna para andar com você. Tem uns que falam assim: vamos parar com esse trem de voar, pé no chão. Eu vou contar um segredo para você: pé no chão não voa nunca. Tem que acelerar para decolar, pegar aerodinâmica, pegar pressão, para você entrar, pegar o efeito Bernoulli, ou Bernoulli, na aviação, que garante o voo. É a temperatura do ar acima da asa numa temperatura e a de baixo abaixo. Não sei se você sabe que o sustento do avião chama aerodinâmica. Efeito Bernoulli é o vento com pressão cortando com temperatura diferente a asa. Tem avião que estola, que cai. Aquele negócio que aconteceu com o Ayrton Senna, o carro de corrida dele estolou, perdeu a aerodinâmica, que a pista estava trepidada. Quando você não tem aerodinâmica, vai cair. Então por que as pessoas falam para você ir devagar? Para você não decolar, senão vai expor elas. Eu estou te falando, um dos maiores motivadores de você ter o Timão e o Pumba na sua vida é que ele não pode deixar você descobrir que você é um leão da tribo de Judá. Mas um dia um macaco, chamado Pablo Marçal, vai chegar
E vai encontrar com você e vai te perguntar: o que é que você tem de crise? Alguém faz uma cara de leão triste. Fala assim, ó: eu tenho saudade do meu pai. Fala, só um. Fala. Você tem saudade do seu pai? Olha na água. É desse jeito no filme. O macaco, sou eu. Chega com um cajado. Para quem não entendeu a cena do filme, é que ele é Moisés, libertando o leão, tá? Tá com saudade do seu pai? Ô, Simba, tô. Olha na água. O que ele viu? Imagem e semelhança do pai. Como é que chamava o pai no filme? Deus. No dia que você para de cantar Hakuna Matata, mira na água, que reflete a sua imagem. Você vai ver que você amadureceu. E você olha e você vê ele. Aí você vai assustar. Aí, você sabe por que você tem que sair de perto desses amigos? Senão você vai comer eles. Porque naquilo que você carrega de forma natural, não serve capim nem larva. Tem que ser carne. Por isso você vai ter que deixar eles. Você gosta deles? Se gosta, deixa eles. Nós vamos virar comida. Quando eu falo virar comida, não significa matar literalmente a pessoa. Mas ela vai morrer emocionalmente de ver você prosperando perto dela. Ela não vai aguentar, ela vai virar sua inimiga. Por isso que tem que deixar ela. Aí você faz o quê? Volta. Lá para a terra que é a sua. A terra de governo. A terra de entender que não precisa de ficar inventando história. Faz só o que está aí dentro. Se você soubesse que você só tem um dia, você não ia gastar 2 para fazer a mesma coisa. Só que você gasta 1 ano para fazer aquilo que dá para fazer num dia. Sabia disso? Tem gente que gasta 10 anos para fazer uma coisa que dá para fazer em 1 semana. Era só peitar o Timão e o Pumba. Pablo, eu não aguento. Como é que chamava o tio do Simba? Hã? Scar. Pablo, eu não dou conta de peitar o Scar, que é o cara que matou o pai do Simba. Dá sim. Você já está grandinho. Às vezes é a pessoa que você tem necessidade de aprovação, é a pessoa que te controla. Hoje eu mandei um áudio que eu esperava nunca ter mandado para a pessoa. A pessoa estava furiosa com uma coisa. É uma das pessoas que eu mais respeito. Essa pessoa se alterou comigo. Pôs pressão em mim num áudio. Somando os 2 áudios deu 5 minutos. Eu ouvi, respirei. Eu falei o mais manso que eu já falei com a pessoa até hoje. Mas eu já falei assim: eu só dou a Deus a autoridade de me controlar. A qualquer outra pessoa na terra não tem mais essa oportunidade. Então eu agradeço, mas eu não vou me comprometer em fazer o que você quer. Aí esse áudio saiu um liberar de paz dentro de mim. Porque para não ter treta com essa pessoa, eu sempre fico de boa. Mas eu falei, eu vou ficar muito de boa hoje e vou falar para ela: você não me controla. Ela deve estar assistindo agora. Eu tenho que te falar, você que está assistindo. Quando você descobre que você é imagem e semelhança do Criador, que você é de alta patente do reino, que você governa, cervical só dobra para quem te chamou. Esse é o problema. O dia que vocês descobrirem, não tem como mais ter amizade com certos timões e pumbas. E aí você vai ter que peitar o Scar vencedor. Vai ter que ir lá e falar: isso aí é meu. Não tem como. Eu acho bom demais o povo que me procura: vou assistir uma palestra boa. Vai ser só lapada na sua cara. A palestra é ruim. É igual o boldo. Quando você está com a barriga ruim, já que tomou boldo. Pablo, eu não dou conta de tomar. Tampa o nariz e bebe. Você acredita que todo mundo pode prosperar de verdade? Eu acredito. Senão eu não ia perder meu tempo, não. Eu não sei se você observou o compromisso que eu fiz. Foi até uma tolice da minha parte. Pegar a reta inteira do ano que eu tinha comprometido em fazer 8 viagens. Eu falei para Carol: agora eu fiz o compromisso. Nós vamos viajar e no meio da viagem eu vou ficar dando essas aulas. Até o final do último dia do ano. Quando virar o ano, você esquece. Vai ser igualzinho aquele povo das 10 virgens. Acabou o óleo. Você perdeu a chance, meu. Eu quero que você desenvolva isso. Tem gente que não dá conta de me ouvir 2 dias. Aí de você conseguiu ouvir 1 semana. Todo dia eu vou bater na mesma tecla. Só que eu vou ficar inventando uma palestra diferente da outra. Só que é para falar a mesma coisa. Alguém já percebeu isso? Alguém já percebeu que eu domino um monte de assunto, né? E eu só domino um monte de assunto para capturar você. Mas eu quero falar a mesma coisa. Imagem e semelhança. Quando você bate a cara na água, você vê quem você é e de quem você é imagem e semelhança, como é que sua vida vai dar errado? Anota aí o que é associação. Põe aí a dica: Hakuna Matata. Quer esquecer os problemas, né? Anota aí o nome técnico e mais bonito dessa geração. Chama network. Network. Então quando você tem network, o que vai acontecer? Network vai fazer você andar ou com os javalis, ou vai fazer você andar com os reis da terra. Você vai escolher. Pablo, eu começo a fazer os tricks que você fala, não dá certo. Mas é claro, está no 10 centavos ainda. Cresci, deu 20 centavos. O problema de você estudinho é querer
pegar, assim, o ouro está enterrado em 50 metros de profundidade. Eu já fui garimpeiro também, em 1996, garimpo de esmeralda, lá no Paraíso do Tocantins. Eu lembro meu pai acordar, sonhei aqui. Ele tinha uma fazenda de ouro arrendada e de esmeralda. Aí a gente ia doido, vrá, vrá, vrá. E ligava o compressor, e pegava a lambreta, pega a dinamite, põe a grade, vai achar a esmeralda, coitado. Até que achou, né, deu um rolo lá. Aí o que acontece? Você está com um negócio a 50 metros de profundidade. Você está ansioso porque você não cavou nem 1 metro. Estou dando a minha vida aqui, já parei 1 mês, foi 1 metro. Pois é, essa rocha aí é 50. Aplica 49 vezes isso aí que você fez. Vai descendo. Aí você não tem paciência. Tem uns que estão 1 palmo da jazida de ouro. Aí fala, não aguento mais. Quem não aguenta mais, você nasceu para isso. Quando você estiver fazendo exercício na academia, o personal ou não, ou se alguém falar para você, vai mais 1, vai mais 2, vai por mim. Chama over delivery. Meu personal Otávio, ele fala assim, só mais 1, guerreiro. Eu falo, por favor, não fale isso. Porque eu não dou conta de fazer o mais 1, tem que ser 2. É automático que eu já instalei no meu cérebro. Se eu parecer que eu estou precisando de ajuda, eu falo, então vai mais 1. Além do mais 1, para você ver o tanto que é barata a vida de quem é preguiçoso. Meu corpo faz de tudo para não ouvir. Eu já coloquei tanto mecanismo aqui dentro, eu tinha problema com quiabo. Eu vou comer num self-service, aí eu olho o quiabo. E meu cérebro eu já comeria com ele. Se repugnar a comida, vai comer. Então eu passo de boa. Vou passando lá no fim dos infernos, dando glória a Deus. Se olhar para o quiabo e der um trenzinho, eu vou pôr o quiabo. Aí ele fala, não, eu gosto de quiabo, por favor. Eu falo, hoje não precisa, tá tudo bem. Cuidado com o seu cérebro, ele está contra você, ele só quer sobreviver, seu coração quer prosperar. Não, tem isso aí. Meu cérebro só quer sobreviver, meu coração quer prosperar. Você vai ouvir quem? É simples. Quando você lê um livro, fala, eu vou pagar para mim mesmo aquela recompensa exclusiva na leitura de um livro. Quando você falhar também, cobre. Seu cérebro vai aprender. Então, quando você, nessa 4ª lei, aprende a associação, você vai ver que não adianta, amigo. Um dia sentou um cara aqui na empresa, o maior cara de Bitcoin do planeta. Ele sentou, fiz 2 perguntas para ele. O Nésio estava comigo, o Marcos Paulo. Aí eu olhei para o cara, ninguém acreditou que eu fiz a pergunta, porque o cara é bem top. Aí eu perguntei 2 coisas para ele, eu falei, você é bandido? Aí os meninos, você é louco? Eu falei, é bandido. Aí ele, por que você está falando isso para mim? Aí eu fui explicar a técnica que eu estava lendo nele, falei que ele era. Aí sabe o que aconteceu? Gente que estava dentro da sala investiu no cara aí. Eu falei, mas eu avisei, ué. Eu peitei o cara na frente de vocês tudo, vocês não teve coragem de pôr dinheiro. Mas o que nós faz agora? Nada. Dá mais dinheiro para ele. Cara, é tão simples. A associação, eu não quero saber as histórias que você conta, eu quero saber a semente e o fruto que você carrega. A história que você conta tanto fez para mim, tanto faz. Vou te contar uma história aqui. Eu falei, pode cortar a história. Quando eu vou conhecer uma pessoa, eu faço o que Deus faz no momento da adoração. Você sabe o que Deus faz quando você canta, não sabe? Sabe ou não sabe? Deus olha você cantando, põe no mute. Porque ele não está procurando música. Ele fica só sentindo o cheiro do coração. Aí fica os irmãos, eu canto demais. Mas não é concurso de música. Ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero saber só do espírito e da verdade. O resto tanto fez. Pablo, é por isso que você canta mal de jeito? Sim. Porque não importa isso para ele. Eu estou te falando, cara, aprende o jogo. Tem gente que acha que agrada a Deus sendo comportado. E se eu te falar que às vezes um mau comportamento seu pode agradar a Deus? Aí alguém chora agora. Tem gente que fala, eu gostava dele até agora, está repreendido. Está escrito assim, ó. As parteiras não cumpriram a ordem do faraó e esconderam Moisés. Aí está escrito, está escrito assim, ó, elas mentiram. E está escrito logo embaixo assim, e Deus agradou delas. Pode escrever aí. Eu dou minha vida se você estiver errado, você pode levar. Não é meu comportamento que agrada a Deus. É o cumprimento do propósito. Não sei que jeito você vai fazer. Não estou falando para você ser um vagabundo igual Lula. Porque aí pode virar uma desculpa para você fazer merda. Não falei isso. Eu estou falando que o seu bom comportamento não vai mudar nada da sua relação com Deus. Só para você saber. Nada. Isso é certeza absoluta. Se fosse assim, Davi não era chamado segundo o coração de Deus. Porque ele era homicida, não prestava como pai, era o cão. Abraão era o cara... vou falar não, que tem gente que fica magoada. Não é seu comportamento que agrada a Deus. É você cumprir aquilo que ele chamou. É isso que vai agradar. E para cumprir o propósito que ele colocou, vai faltar uma coisa. Por isso que está escrito na Bíblia. Sem fé é impossível. Então eu vou te falar. O propósito que ele colocou dentro de você precisa de fé. Não é pela sua capacidade. Ele não escolhe pela capacidade. Você quer que eu repita? Para cumprir aquilo que ele pôs dentro do seu coração, sem fé é impossível, porque é grande demais para sua cabeça de ervilha. Entendeu ou não? Imagina Deus contando para mim o que ia acontecer isso aqui. Eu ia rir, você é doido. Eu ia rir igual Sara, porque eu não podia ter mais filha, era idosa. Você sempre vai rir quando Deus falar, você que vai. Imagina contando, Daniel, cheguei, deixa eu trocar uma ideia com você. Você vai parar lá na cova dos leões. Imagina, acabou a graça. Chega em cada um e fala, não, vai acontecer desse jeito. José, você vai ser vendido como escravo. E vai para a cadeia. 13 anos. Olha o número da cadeia, 13. Imagina se Deus contasse os Paranauê inteiros, seu, meu e dessa turma. Não, você ia querer fazer?
Você ia ficar mal, que hora que vai chegar a cadeia? Você ia ficar preocupado em acabar a sua vida. Deus não conta as etapas, porque Ele te conhece, mas sabe que você dá cheque sem fundo na vida. Ele não vai contar. Vai depender das pessoas que se associa, das respostas que você dá, aí você vai avançando. Aí, amigo, avançou, você chega. Mas vou te falar, para fazer o que Ele tem na sua vida, precisa de muita fé, porque do jeito que você está aí, não dá para ir não. Precisa ter fé para acordar, precisa ter fé para estudar, tem fé para ser generoso, sempre fé. Quando você vai ser generoso, você tem que ter fé no que você está fazendo, porque às vezes parece que você está sendo até passado para trás. Anota aí o número 5. A associação então é o network. O número 5, transbordo. Ah, papo, você já falou de generosidade. Não, você vai colocar o que significa transbordo. O transbordo é, em uma palavra, é ensino. Você vai ensinar de alguma forma, nem que seja com o seu próprio lifestyle, sem abrir a boca. O mudo também transborda. Quando você escreve um livro, você transbordou. Quando você dá uma palestra, você transbordou. Quando você pegou uma pessoa e deu instrução para ela, você transbordou. O que é transbordar? Deixar a sua capacidade de lado e levar algo que alguém não tem. Teve um dia que eu descobri uma coisa maravilhosa no mundo espiritual por causa de um livro que o cara escreveu lá na Ásia. E eu agradeci tanto a Deus pela vida desse cara. O nome dele é Yun. E ele começou a escrever doideiras do céu. E eu era adolescente, eu ficava lendo e chorando. Depois eu fui ler um livro que chama Dwight Bonk. Um livrinho de 700 páginas, Uma Vida pelo Fogo. Aí esses negócios foram me marcando tanto. Aí eu fui ler um cara que chama Watchmani. Aí eu fui ler um cara que chama Whitney Lee. Aí eu fui ler um cara que chama John Edwards. Aí eu fui ler um cara que chama Smith Wigglesworth. Aí eu fui lendo tanto com o cara. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Vocês que estão me assistindo aqui, dá para ver no rosto de todo mundo, ninguém aqui me conhece. Quando alguém me conhece, a pessoa fica assim, vai, só um pouco, vai, daqui chega naquele assunto. E eu vou contar um segredo para você. O porquê que o melhor lugar que eu acho na vida chama-se MedP, porque lá tem umas pessoas que me conhecem, elas vão para lá e falam assim, ó, fala para outro, não pergunta, não, deixa ele subir a pressão. Se eu achar uma pessoa querendo subir a pressão, eu vou embora. Não é ficar fazendo assim, não. Entendi, que legal, peguei o código. Não. É quem quer coisa do alto. Tem gente que quer coisa baixa. Eu falo, então tá bom, então pega isso aí. Aristóteles. Isso pra mim. É ruim demais ter que ficar disfarçando a palestra até achar um. Na hora que eu acho um, eu falo, achei um, vou abrir o portal aqui. Depende do que você busca. Se eu te falar que o ambiente que você está inserido e o tanto que você transborda, engravida a atmosfera. Você já ouviu falar isso? Pois é, a atmosfera ela pode ser engravidada, ela pode gerar coisas absurdas, mas depende do que você está caçando. Eu sempre falo o que o público quer ouvir. Sempre. Se eu fosse falar o que eu quero, eu não ia falar nada do que eu falei hoje. Eu faço só do reino. Mas eu vou ver na cara de vocês, fala, aquilo ali precisa de resolver essa escassez. Aí eu começo. Aí tem gente que só responde, não, vou contar aquele negócio das fêmeas, não sei o quê. Aí vai só. Mas na hora que eu vejo que é só isso que vocês querem, eu falo, é só isso que eu tenho também. Alguém imagina que eu estudei alguma coisa para falar hoje? Eu nem importo com isso. Eu quero saber o que você buscar. Nessa hora eu sou o padeiro. Quantos pães você quer? Então eu quero só o miolo. Ele perguntou como é que faz para acessar o Kairos. Quem nunca ouviu falar, deixa isso quieto. O que é colocar o cérebro em flat? Seu cérebro ele foi doutrinado para ficar duvidando o tempo inteiro. Dúvida. Não acessa. Não tem fé quem tem dúvida. Como é que a fé começa a desenrolar e pegar tração? Quando acaba a dúvida. Fala, ó, não quero saber. Eu creio nisso e vou focar nisso. Aí o seu cérebro, ele fica pendendo o tempo inteiro para a dúvida. O que você tem que fazer? Pôr em flat. Flat é em zero. Não interessa o que é. Eu sinto isso no meu coração e eu vou fazer o que está aqui dentro. Eu fico passando raiva num monte de gente, porque eu fico caçando a hora exata de fazer o negócio e meu coração faz. Vai. Meu cérebro já fala, não, podia ter feito. Não, faz amanhã. Não quer saber da minha parte cognitiva, porque no Kairos não entra com a cognição. Ela impede você de acessar isso. Então você tem que estar com isso aqui limpo, com isso aqui em flat, e acessar espiritualmente, porque tudo é espiritual. Aí você acessa o Kairos. Kairos, para você entender, é onde o passado, o presente e o futuro se encontram. Não tem tempo. O tempo está no Cronos. Anota aí, só para abrir um portal aí, quem não sabe, escreve assim, ó, Cronos versus Kairos. Se você carrega um corpo corruptível que tem data para a morte, você está no Cronos. Aí como que faz? Estou no Cronos e acesso o Kairos? Vou dar uma dica para você passar mal. Você vai pegar Moisés na sarça, no monte. A sarça pegando fogo. Você vai pegar Elias subindo no redemoinho. E você vai pegar uma passagem onde Jesus está no monte da transfiguração, tá? Você está pronto para passar mal? Jesus está no ano 4004. O outro está 2000 anos antes e o outro está 4.000. 4, 3 e 4004. Só que o 4004 é da era mosaica, contando para frente. Como você está na era moderna, eu estou contando de trás para frente. Eles estão há 3.000 e tantos anos, 4.000 quase. O que aconteceu? Vamos supor, para não embaralhar a cabeça. Milênio 1, milênio 2 e milênio 4. Tá? No Cronos, cada um estava no seu tempo. No Kairos, como Jesus transfigurou e acessou o Kairos ali naquela hora, porque para transfigurar você acessa isso. Ele encontrou com duas pessoas, Elias e Moisés. E cada um estava no seu tempo fazendo essa conexão com ele. No Kairos, a conexão foi ao mesmo tempo. No Cronos, aconteceu cada um na sua época.
Simples. O pessoal que não entende o que eu estou falando, esquece o que eu falei, vamos focar só em dinheiro, vocês ganham dinheiro. Por isso que tem que pôr o cérebro em flat, isso aqui tem que estar limpo. E é espírito. Cessou, acabou. Tá? Então, como é que faz para ganhar dinheiro? Anota os 6 aí. Plenitude. O que é ser pleno? Eu não sei se você sabe. Talvez no começo você até gostaria de ficar perto de alguém muito rico. Mas é muito melhor ficar perto de alguém que é pleno. Porque às vezes rico passa vergonha demais porque não tem emocional. Às vezes é muito bom você estar nos melhores lugares do mundo, mas é terrível andar com gente sem palavra. É melhor andar com quem tem palavra, quem é pleno. É muito melhor você andar em ambientes onde as pessoas, elas assumem até os prejuízos. Porque elas colocam pessoas acima de coisas. E eu vou te falar, não tem nada mais poderoso que a plenitude. O que é a plenitude? Você vai colocar assim, ó, atração. Cara, não seja uma pessoa plena, porque senão você vai ser assediado pelos outros o tempo inteiro. Ser pleno nos seus caminhos. Você tem 12 áreas na sua vida e ser pleno é dominar essas áreas. Talvez você é pleno numa área, em 2 áreas, mas tem como ser pleno nas 12. Eu estou falando para você, tem como viver uma vida extraordinariamente plena. Cara, uma das coisas que eu mais amo não é ter dinheiro, é falar não a hora que eu quiser, para quem eu quiser. Falar não para mim é um negócio que mostra que eu sou pleno. Isso é bom demais. Sabe, assim, eu não conto uma história, eu não dou uma torcida. Todo mundo em volta de mim gosta de ver alguém me enquadrando. Tá enquadrando o Pablo. Aí eu falo, não. Como assim? Quem é pleno fala não a hora que quiser. Isso é uma prova. Quem não fala não quando precisa ser falado, essa pessoa está trocando o propósito dela para agradar alguém. A única pessoa que você tem que agradar é Deus. Pablo, mas eu não tenho que agradar as pessoas. Não, você tem que ser pleno. Elas vão te procurar. Tentar agradar as pessoas é tirar um pedaço de você para elas. E a única coisa que dá para tirar para Deus é o todo. Se você entendeu o que eu estou falando? Sabe o que é ser pleno? É você ter misericórdia. É você ser generoso. É você guardar sua boca. Às vezes a pessoa até merece ouvir, mas você é tão benevolente e tão pleno que você não fala o que ela precisava de ouvir. Você que é casado, se você for pleno, você nunca vai escorraçar seu cônjuge, nunca. Talvez vocês começaram a me seguir agora, você não sabe, mas essa já é antiga. A Carol nunca ouviu da minha boca nada que rebaixasse ela como pessoa nem como mulher. Nunca falei isso. A Carol nunca ouviu da minha boca assim, ó, eu vou largar de você. Nunca passou isso nem na minha cabeça. Quando você é pleno, você fica acima dos problemas. Não sei se você sabe, mas geralmente as tempestades ficam até 37 mil pés. E se você tiver um avião que voa 40, 41, você sempre vai voar por cima da tempestade. Você sabe o que é ser pleno? Ter pressurização na cabine para suportar 41 mil pés. Vocês viram eu viajando num bimotor que eu tenho também? Aquilo é uma praga. Aquilo vai até 13 mil pés e começa a congelar lá dentro do avião. E não é pressurizado. Você imagina o ouvido. As batatinhas as saquinhas, sabe, das batatinhas, explode. Você pira? A pressão vai diminuindo quando vai subindo. É igual na água. Quanto mais fundo, menos pressão. Quanto mais alto no ar, mais pressão. A saquinho tá assim, né? Ele começa a subir. Subiu, passou do limite. O saquinho da batata Ruffles explode dentro do avião. Você vê o jeito que é. Só que toda hora fala assim no rádio, desvia do CB. Por causa de uma geleira dentro da nuvem. Tem que desviar, senão não bate com força com o avião. E aí, às vezes, a gente sobe 13 mil pés e gela lá dentro, porque não é pressurizado. Mas andar no outro avião é bom demais. 41 mil pés. Aí eu fico só assim na janela. Olha lá a tempestade. Sabe o que significa isso? Plenitude. É quando o caos está acontecendo abaixo de você, você sobrevoa 2, 3 mil pés acima. Estão te perseguindo, estão não sei o quê. Aí você estava, aonde? Lá embaixo. Fala assim, com todo o carinho que você tem pela sua vida, fala assim, ó, meu alvo é ser uma pessoa plena. 7ª lei universal tem a ver com essência e direção. Anota aí, essência e direção. Não, põe a imagem, tira essa propaganda aí. Essa aqui, ó, essência e direção. Foi o que eu acabei de pedir para você escrever. Essência e direção. Qual o problema do judeu? Ele nunca vai deixar de ser o que ele é para agradar ninguém, nem a cultura do mundo. Ele é judeu. Ponto final. Algumas pessoas ficam chocadas quando eu falo isso, mas Jesus era judeu, é judeu e sempre será judeu. Você sabe disso ou não? Sabe ou não? Tem gente que fica frustrado com isso. Eu falo para algumas pessoas, Jesus não é evangélico, ele chora. Chora. E eu falo, a Maria também não é católica. Não quero confusão com nenhuma religião, só quero que você analise, tá? A Maria é judia e Jesus é judeu. E eles não abriram mão disso. A parte mais interessante que você tem que saber é, Jesus sendo judeu não mandou você ser judeu. Isso é chocante. Ele te fez livre e falou, faz o que você quiser, mas anda comigo. Aí você é cristão. E aí está a prova, o cristianismo não é religião, porque o próprio Jesus, que é o dono do cristianismo, não mudou de religião. Ele é culturalmente, politicamente
nacionalmente e religiosamente judeu. Não abriu mão, não tem renúncia da parte dele, ele é judeu. Acabou a conversa. O que significa isso? Significa que isso vai chamar muito a sua atenção. Porque cristianismo, anota esse código, não é religião, é lifestyle ou estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida e não uma religião. Eu entendi. Eu posso te explicar em uma frase. Religião precisa de templo. No cristianismo não precisa. O cristianismo, o seu corpo é o templo. Ou seja, não é um templo construído com mãos humanas, mas com a própria mão de Deus. O cristianismo é imitar alguém, que no caso é da religião judaica. Interessante isso, né? Isso mexe com muita gente. Por que você tem que fazer de tudo para soltar a sua essência? Porque se você não solta a sua essência, você vai ter um pequeno problema na sua vida. Você será aquilo que mandam você ser. Se você descobrir sua essência, você não curva mais. E não é por falta de humildade não, é por entender a essência que você carrega. Quando você olha para a imagem que ele é e ele fala que você carrega ela, você vai entender o que eu estou falando, o que eu sinto. Essência é direção. Você descobriu que você é uma macieira, impossível não dar maçã. Quando você fala para mim que você não prospera, eu sei o que está acontecendo. Você é uma macieira que não sabe que é macieira e que não experimentou da maçã ainda. Você quebrar a folhinha da maçã, cheiro de maçã. Você quebra a folhinha da jabuticaba. O cheiro da jabuticaba está na jabuticaba, na folha e no tronco e na raiz. Essência. Descobriu, já era. Aí começa a dar fruto. Aí a pergunta que eu faço é, o que você faz com o fruto? Vários de vocês não ajudam as pessoas. O que acontece? Eu amo quando alguém escreve aqui assim, às vezes aparece, esse cara só quer vender curso. Sabe o que eu queria? No fundo do meu coração, mudar o curso do Brasil. Só que só muda o curso do Brasil com a educação. E não é com a educação do MEC, é com essa educação que está acontecendo aqui. Faz um favor, você que é escasso, aproveita enquanto é de graça. Esse é o recado que eu te dou. Eu vou dar meu melhor para mostrar para você que a sua mesquinharia nunca vai chegar nem perto do que eu fiz por um dia por você. Se você está reclamando que eu quero vender alguma coisa, lembra sempre de aproveitar de graça. E cala a boca e aprende. E quando for abrir a boca, faça a pergunta ao invés de fazer a afirmação. Você vai ser sempre mais nobre e mais próspero. Lembra sempre disso. Pablo, você podia falar um pouquinho mais ameno com a gente. Não. É de graça, você tem que aguentar. Quem está aqui não, vocês pagaram, né? Você tem que ficar rindo, né? Tem que agradar o público aqui, né? Não vai agradar também não. O que você tem que fazer? Fala com a sua boca assim, ó. Preciso ativar a minha essência para achar a minha direção. Propósito é uma palavra misteriosa, fala a verdade, mas é só direção. Fala um pouquinho de propósito, fala, de direção. O grande segredo do propósito é que você não sabe qual que é a cidade fim. Por quê? Ó Deus chamando Abraão. Abraão, tá na escuta? Tô. Sai da Mesopotâmia, que é o lugar mais rico do Oriente, e vai lá para a terra amaldiçoada. Captou, Abraão? Abraão. Acabou a conversa. Não vou de jeito nenhum, ué. Você sabe o que ele pediu? Pediu para sair dos Estados Unidos para ir para Venezuela. Foi o que Deus pediu para Abraão. Aí falou, de vou não. Rapaz, se você souber o jeito que tá ruim lá, você nem imagina. Você tinha ganhado pelo menos 10 votos pro Bolsonaro, na moral. Mas tá bom. Só que Deus faz diferente. Ele fala assim, ó. José, tá na escuta? José era adolescente. Tô. Anota aí o código, vou te passar o código. Tá bom, pode falar. Tá com a caneta aí? Caneta não tinha inventado ainda, né? Tá com lápis também? Não, foi a Rússia que inventou o lápis. Espera aí. Faz o seguinte, pega uma pena. Escreve aí. Desenha um sol. Foi assim a conversa de Deus com ele, tá? Sol. Desenha a lua. Tá desenhando? Tô, Deus, pode ir. Desenha as estrelas. Agora coloca todas elas se curvando diante de você. Esse é seu propósito. É nóis. Desligou. Olha isso aqui. Não, na moralzinha, vamos só nós aqui pra você ver. Como é que Deus vai fácil com os negócios dele. Chamou o José no rádio, meteu o sol, meteu a lua e as estrelas. E as estrelas, depois das estrelas, isso aqui tudo vai se curvar ao José. Beleza, pode ir. Aí você acorda no outro dia, olha para o sol, passa o dia inteiro, você olha para a lua, as estrelas, e enlouquece. Aí você vai contar para os seus irmãos. Seguinte, o sol, a lua, as estrelas vão se curvar de mim. Aí todo mundo olha. Aí o Abraão vira e fala, não, é o seguinte, eu não sei o que é, eu tenho 12 filhos, mas eu vou te dar a túnica colorida. Coloca a túnica colorida, não pode fazer isso. Os 10 irmãos, só o Benjamin que não. Os 10 quer matar ele por causa disso.
Você sabe o que aconteceu? Quando ele pegou esse código, algo dentro dele mudou, que chama-se autogoverno. E ele já começou a parecer um governante. Foi para isso que Deus chamou. Mas por que Deus faz assim? Mas não era melhor falar assim? Anota aí. Vai lá para o Egito. Procura o faraó. E fala para ele que você quer trabalhar de copeiro. E aí você vai chegar perto dele e vai tentar adivinhar o sonho. Na hora que você adivinhar, você vira. Não ia fazer. Alô, o RH fica onde? Você é de qual nação? Você é egípcio? Não, aqui não tem vaga. Não pode. Então nós temos que fazer uma história mirabolante. A história é o seguinte: seus irmãos te perseguem, mentem ao seu respeito que você tivesse morrido, conta errado a história pro seu pai, mas você é vendido como escravo, vai embora como escravo. Só que você tem uns dentes bonitinhos, arrumadinhos, Potifar contrata você, e você é tão bom no que você faz que ele põe você de governante da casa. E a mulher que ficava seu marido viu um governante e queria dar para ele. Ele falou: não, eu vou honrar o que Deus colocou aqui. E esse cara confiou em mim, a casa dele, então eu não posso pegar a cabrita dele, então eu não vou fazer isso, então eu vou fugir. E ela falou: se fugir, eu vou falar que você tentou me estuprar. Não me importa, eu vou manter íntegro. E fugiu. Foi para cadeia. Não, mas o que é isso? Deus mandou a estrela, o sol, a lua, só que está tudo errado. O uso da minha casa me expulsou. Me acharam pelo caminho, fui vendido como escravo. Essa mulher quer me dar, e eu não peguei, ainda fugi, sou bonzinho e tomei. Não, tá tudo bem, José, você vai pegar 3 anos de cadeia. Eu fico imaginando ele contando todo dia. Deus, que dia que o negócio do sol, o máximo que ele viu foi quadrado o sol. Você é louco, mano. Não tinha estrela, não tinha nada. Aí os caras entrou lá no presídio. Eu acho bonito demais a história, está escrito: José era tão top, tinha que escrever de jeito, versículo. Ele era tão top que ele tinha a chave da cadeia. Está escrito de jeito, que ele tinha a chave da cadeia. Ele era de confiança. Aí um dia ele interpreta um sonho, interpreta o outro. Ele é tão top que ele governa até sobre o sonho dos presidiários. Ele governou sobre os desejos sexuais, ele governou sobre o abandono, ele governou no deserto, ele governou em todos os lugares. Chegou no presídio, o que ele fez? Governou. Só que ele não é bobo nem nada, instalou a reciprocidade. Ó, você é copeiro do rei, né? Quando você chegar na frente dele, você lembra de mim. 2 anos que demorou para lembrar. Aí, não, ninguém revela esse sonho. Chama o José. José está escrito, fez a barba. Cheveaco demais. Fez a barba, chegou na presença, criou um problema. Interpretou o sonho, o rei pirou. Aí ele criou um problema e falou: mas quem que vai resolver esse trem? Aí ele olhou no José, arrancou o dedão, o anelzão de governo. Toma, José. Enfiou no dedo de um cara que é forasteiro, nem podia. Teve que mudar a lei para aceitar ele como governante. O que significa isso? Vocês estão ouvindo aqui o tempo inteiro, vocês querem um palácio a qualquer custo. O José nunca quis o palácio. Ele governava onde ele passava. Quem queria o palácio não era José. Era o palácio que queria ele. Você entende que quando vocês têm um negócio chamado essência e rota, você vai se ferrar no caminho. A promessa que Deus tem para você é essa. Você não fica feliz com isso, não? Tem uns que falam assim: já que vai passar 3 anos na cadeia, pelo menos tinha que comer a mulher do Potifar. Só que é o seguinte: mantenha-se firme naquilo que ele te chamou. Você vai ver o que ele vai fazer. Não sei se você sabe, mas o José governou o Egito com tanta sabedoria. E depois de muitos anos eu descobri por quê. Deus nunca quis levar a prosperidade para o Egito. Nunca foi sobre isso. Sabe por quê? Que aconteceu todo o rolê? Para salvar o povo de Israel. O Egito já chegou a ser a nação mais rica da terra. E quando ele interpreta o sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, o que ele faz? Ele descobre que primeiro vem as vacas gordas, depois as magras. Então ele começou a montar os armazéns. E começou a tirar 20% da produção de todo mundo para recolher tudo, para manter a riqueza do Egito. 7 anos colhendo 20%, que no Brasil o império chamava quinto dos infernos, que é 20%. Hoje você mora no Brasil e paga 43% de imposto, não fala nada, não te entendo, mas tudo bem. Ele juntou riqueza, entrou no período das 7 vacas magras, aconteceu uma catástrofe. O mundo inteiro veio buscar comida no Egito. Quem que veio aparecer no Egito? Os irmãos. Aí as estrelas começaram a se curvar, uma por uma. Depois traz meu pai, o sol se curvou ao governante do Egito, a mãe, lua. E o propósito que cumpriu na vida do José nunca foi governar o Egito. Foi trazer provisão para a casa de Israel. A maioria acha que é sobre um tal de um palácio, não tem nada a ver. Deus vai te colocar nos lugares absurdos, por isso você tem que ter fé. Olha a conversa. Sol, lua. Podia mandar o roteiro, né? Vai ser preso, vai ser o quê? Quando Deus chama, Ele não vai contar para você, porque Ele vai fazer assim, igual com Abraão. Abraão, tá na escuta? Tá com a pena aí? Tô. Então anota igualzinho tô falando, tá? Saia da sua terra e da sua... Na verdade ele falou em hebraico assim, ó. Lech lechá. Aí ficava chamando Abraão. Abraão. Aí Abraão falava, para onde? Ah, que delícia. Para uma terra que te mostrarei. Deixa eu explicar para você. Aqui você está dentro desse auditório. Tem 3 portas ali, outra aqui, outra ali, outra ali. São 6 portas que tem nesse auditório. Aí alguém fala assim para você, sai de onde você está. Aí você pergunta para ele, para onde? Aí ele fala, vai que eu te mostro. Vai para onde? Tem 6 direções. Aí, você sabe o que eu estava falando?
Desapega primeiro do que você está fazendo, que na hora que você começar a andar, eu te falo. Agora, imagina se o recado fosse: é o seguinte, você vai ser preso, vai ser não sei o quê. Não vou não. Não, você vai sair dos Estados Unidos para Venezuela. Não vou não. Pablo, eu não tô afim não, eu tô querendo construir meu próprio roteiro. Seu roteiro é pequeno, mano. Escuta esse filme de Hollywood dele que é top. Você sabe por quê? Que muitas pessoas foram parar na Bíblia. Muitas pessoas foram parar no presídio de forma indevida para instalar no propósito deles libertar escravos de cativeiro, para ter nojo de injustiça. Isso é chocante. Jesus foi parar na prisão. Paulo foi parar na prisão. Daniel foi parar na prisão. José foi parar na prisão. Pedro foi parar na prisão. Vocês não entendem, não? Nenhum deles precisava de ir lá. Mas o senso de injustiça que foi colocado, a vontade de libertar gente inocente de cativeiro, é agregado nessa hora dentro do coração dessas pessoas. Vocês não sabem o que significa isso, não. Fala assim com a boquinha: o meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Quando a pessoa fala assim: eu tenho um monte de bloqueio, aí eu falo: se lascou. Porque quanto mais bloqueio você adquiriu, múltiplos são os propósitos. Tenta se comportar na vida, não faz nada de errado, Deus não vai te chamar para nada. Mas você fez besteira e fala: você está na lista desses aqui, você está na lista desse, você está na lista desse, você está na lista desse, você vai ter que ajudar. Sabe por quê? Porque quando você erra numa coisa ou cai em algo indevidamente, você tem misericórdia daqueles que erram nessa mesma coisa. Você que não peida numa rota, não faz nada errado, você não tem misericórdia com ninguém, mas quando você foi injustiçado, até tem. Vocês entenderam ou não? Então a sétima lei universal chama essência e direção, que é identidade e propósito. Faz sentido o Jair Messias Bolsonaro ter sido presidente do Brasil? Ou ainda, né? É ainda o presidente? Ou talvez vai continuar sendo presidente? Faz sentido, lógico? Você olha para a história dele, tem alguma coisa? Dá para ele ter virado presidente? Ele foi chamado para esse tempo, para despertar uma geração. E essa geração vai virar o jogo. Só que quando você avalia a pessoa pelas suas capacidades técnicas, ela nunca vai conseguir. Eu amo quando alguém fala: o papo só está aí por causa de sorte. Você quer pegar o código da sorte? Quer ou não? Eu tenho. Quer anotar? A sorte só te pega no caminho. Nunca vi a sorte dar ré e buscar o C lá atrás. Só pega você no percurso. Alguém fala: tá vendo? Isso aí é um milagre. Milagre só pega a pessoa no percurso. Nunca deu ré, nunca ficou parado esperando você. Eu tenho que te contar sobre isso. Toda a criação, contemplação. Toda a criação, ela se move. Só você que fica parado. A Terra gira em 1675 km por hora. É uma esfera de... ou um disco, não sei. Vamos supor que é a esfera que você aprendeu assim. Ela gira em 1675 km por hora e é uma esfera, é um negócio, de 44 mil km de circunferência. Vocês já chegaram na velocidade de 1675 km por hora? Já? Já, todo dia a Terra está nessa velocidade. Você quer ser disruptivo? Fica um segundo na frente dessa velocidade que você vai viver outra era. Você está com a cabeça no futuro. A Terra está girando nessa exata velocidade todo dia. Para 44 mil quilômetros girar completo em 24 horas, precisa de estar numa constante de 1675 km por hora. Aí eu te pergunto: nem a água do mar fica parada, nem o vento, nem nada, nem uma molécula, nem uma partícula. Só você que fica parado na vida. Como que você consegue ignorar a criação? Consegue explicar aí? Dá alguma declaração aí para nós? Consegue não, né? Já pensou em ter acesso ao pior ano da sua vida, receber os exercícios e tudo que é passado dentro do pior ano do Pablo Marçal, de forma resumida e direto ao ponto? Acesse o primeiro link nos comentários.